Sejam muito bem-vindos novamente ao Cast Titãs. Eu sou o Rony Santos, ao lado do meu parceiro de missão, Gabi. A gente vai conversar semanalmente sobre empreendedorismo, inspiração e transformação pessoal. E aí, meu irmão? É, isso aí. Gabi na área. E aí, Rony? Pô, estamos aqui hoje. Sensacional. Mais um dia maravilhoso. Quero falar para vocês que estão ouvindo a gente, também estão assistindo a gente aqui, para seguir a gente no nosso Instagram, @pod_casttitãs. Lá na nossa bio tem o link do nosso YouTube. Você pode acessar todas as nossas novidades, ativa o sininho, vem com a gente, deixa um comentário bem legal aqui pra gente, tá bom? Gabrielzão, e hoje a nossa convidada, gente, olha, ela não é, na verdade, do mundo artístico, mas ela é publicitária, empresária, especialista em trade marketing e após atravessar uma situação desafiadora aí, igual a milhões de brasileiros nessa pandemia aqui agora, ela lançou uma plataforma inovadora que em 3 meses faturou aí R$100 mil. Eita. E com você da Titã, Roberta Laszlo, né, Brasil? Isso aí, essa poderosa aqui com a gente. Obrigada, Roberta. gente, pelo convite. Eu tô super feliz. É minha primeira gravação. Você vai arrebentar. Vai arrebentar. A honra é toda nossa. Muito obrigada pelo convite e por participar e poder ajudar também as pessoas que querem empreender e que passaram por tantas dificuldades aí nesse 1 ano e meio, né, que todo o mundo inteiro vem passando. Acho que a maior gratidão é nossa, né? Por você contribuir para transformar o mindset, a mentalidade de tanta gente através da tua história, da tua expertise. Imagina. Você arrebenta. Obrigado pela presença, obrigado pela sua força, que se não fosse você ser tão forte assim, você não estaria aqui hoje. Obrigada. Roberta, agora eu quero matar uma curiosidade que eu e todos nós temos, que só você pode dizer pra gente. Quem é a Titã Roberta Laszlo? Ai, meu Deus, vamos lá. Eu sou empreendedora na veia, assim, eu amo empreender. Eu tô nesse mundo de empreendedorismo desde os meus 21 anos. Uau. Já faz um tempinho, né? Eu tô com 33 hoje, tem 12 anos que eu empreendo. Trabalhei pouquíssimo tempo como CLT. E por mais que tenho muitos desafios, eu sou uma pessoa muito, muito motivada, sabe? Tudo me empolga, eu sou entusiasta da vida, sabe? Eu amo fazer tudo, eu amo fazer, eu entro em vários projetos. Eu vou ir almoçar, eu vou ir jantar, eu tô empolgada com aquele momento e eu transformo, eu tento transformar tudo na minha vida em uma experiência marcante, porque eu acredito que é a experiência que montam os nossos passos de vida. Então, eu tento não deixar as coisas passarem em branco, sabe? E por isso eu me especializei em criação de experiências, né? Sensacional. Então, eu amo viver experiências. Poxa, e assim, me fala um pouquinho aqui pra gente, assim, e como surgiu essa mentalidade empreendedora em você? Fala um pouco da tua história, da sua trajetória pra nós, né? Você trabalhou no CLT uma época, como você foi migrando, como é que você foi se inclinando para esse caminho do empreendedorismo? Eu, desde muito novinha, desde novinha mesmo, assim, 7, 8 anos de idade, a minha mãe falava que eu era uma sonhadora e que eu ia me frustrar. Minha mãe falou várias vezes isso pra mim. Então, eu desenhava a minha casa, eu desenhava meu carro, quanto que eu ia ganhar, o que eu ia trabalhar. E isso já fazia parte de mim, né? Eu não acreditava que eu não ia. Independente se os meus pais vêm de uma situação social baixa e de algumas dificuldades financeiras. Então, isso pra mim era fato. Só que eu não sabia como. Então, eu tive épocas de falar que eu queria vender torta com 8, 9 anos de idade. Eu ia vender torta. Não deu certo, porque eu não sabia cozinhar. Na faculdade, eu vendia trabalho de faculdade. Então, assim, eu sempre tentava possibilidades, por exemplo, para eu conseguir a minha formatura, eu entrei pra comissão de formatura. Então, assim, tudo que eu ia fazendo, eu ia criando estratégias para conseguir fazer. Mas, quando chegou no início da faculdade, eu entrei para trabalhar no banco. Eu trabalhava num banco, né, um formato extremamente tradicional, com uma mentalidade extremamente de processos, né, onde você não pode se desenvolver muito bem. E eu entrei no banco porque eu precisava para pagar a faculdade. Então, eu falei para minha mãe, olha, mãe, quando der o meu 3º ano de faculdade, eu vou sair para fazer estágio. E aí, eu comecei a fazer entrevistas, etc, etc, e não passei por conta do inglês em algumas. Aquilo me deixou revoltada. Eu falei, eu preciso fazer uma estratégia para eu aprender o inglês rápido, entre aspas. Não existe milagre, né? Tem muita dedicação, mas eu preciso aprender rápido. E aí, esse aprender rápido, eu pensei, eu preciso ir para o intercâmbio.
Então, montei um planejamento, juro pra vocês, gente. E aí? De dia a dia. O que eu precisava fazer no primeiro mês, no segundo, no terceiro, pra que eu conseguisse o dinheiro pra ir pra lá. Eu ganhava R$1.000, pagava a faculdade e eu queria ir morar no Canadá um tempo. 3 meses é o que dava, né, financeiramente, e eu ia. Enfim, deu, juro, certinho, assim. Em cada data que precisava acontecer, aconteceram as coisas do planejamento. E eu fui. Quando eu voltei, eu estava com inglês. Em quanto tempo? Bacana. Desculpa, você... Foi em outubro que eu comecei a me planejar. Tá. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Foram 6 meses. 6 meses. 6 meses. Ali focada. Focado, que eu precisava ser mandada embora do banco em tal data para eu conseguir receber o seguro-desemprego, para eu receber tanto de fundo de estratégia garantia. pronta. Ali, ó, Fiz a desenhada. conta exata. Assim, Estratégia meu pronta. pai me deu um carro que tava com busca e apreensão. Eu falei, me dá o carro, eu vou pegar o empréstimo no banco, vou quitar o carro por 5 mil e pouco, porque tinha 200 milhões de multa, você não tem ideia. E aí eu peguei, liberei o carro, porque eu ajudei ele, liberei o carro e 3 meses depois eu vendi por 9 mil. Então, essa diferença eu também calculava, que era quanto ele varia de mercado. Então, eu fiz a conta certinha pra eu conseguir. Fui. Juro, assim, eu não saía. A gente só estudava, era o dia inteiro estudando, porque eu falei, eu vou voltar bem no inglês. Eu voltei quase fluente, assim, tipo, bem avançada. Uhum. Aí vim fazer as entrevistas, etc. Eu falava, gente, mas não é isso que eu quero. Quando você voltou de Quando lá, eu voltei, tipo, eu fazia as entrevistas, eu via. Tipo, eu fui fazer entrevista pra Unilever, pra Nestlé, grandes empresas e tal. E aí era 10 mil candidatos, a pessoa ficava ali 5 minutos comigo, eu falava, como que ela vai me avaliar em 5 minutos? Uhum. E eu sou uma pessoa até hoje que eu não espero sim de ninguém. Eu faço o meu sim. Uhum. Eu mostro e depois as coisas acontecem. E eu falava, eu vou ficar aqui esperando alguém falar assim, entra. Eu falei, não quero. Aí, o meu, na época, namorado, atual marido, me deu um livro que chama Pai Rico, Pai Pobre. Nossa. Aquele camarada ali, É. o cavalheiro, Roberto. Ele me deu um livro que chamava Pai Rico, Pai Pobre. Eu li o livro logo que eu voltei do Canadá. Nunca mais eu procurei emprego. Naquele dia eu descobri que eu não... Porque existem quadrantes e cada pessoa Esse livro é nasceu. espetacular. E eu me achei. Eu falei assim, eu não tenho o perfil de funcionária. Eu nunca vou ser feliz. E eu abandonei. E dali em diante, eu estava no último ano de faculdade, eu decidi abrir a agência que era a minha agência de TCC. Tá. E nisso foi onde eu comecei. Então, eu me descobri no livro, mas eu acredito, eu já tenho isso desde pequena, sabe? Eu acho que já fazia parte do meu perfil. Tá. E eu não acho certo ou errado quem quer ser empregado, ou quer ser autônomo, ou investidor, ou que são quadrante do Pai Rico, Pai Pobre, ou dono de negócio. Eu só acho que a grande quesito é você saber quem você é, sabe? Então, assim, entender qual é o seu perfil. Porque se você tem um perfil bom para ser investidor, ok, se dedica a ser investidor. O problema é que às vezes você se põe numa posição e depois reclama da posição que você se pôs. Quando sabe? foi que você percebeu que você tinha um perfil? Foi na leitura do livro ou em alguma ferramenta, algum assessment? Como você percebeu que tinha esse perfil empreendedor? No início mesmo foi no livro, porque me encantava cada coisa que ele contava em determinada área do quadrante que ele coloca, né? Que seria como dono de negócio. Aquilo me encantava, então eu falava, eu quero empreender, é isso que eu quero. Mas o resto, né, dos itens, dos perfis, etc., eu fui descobrindo com o tempo, né? Porque eu acho que existem comportamentos que são importantes para um empreendedor. E aí eu fui fazer o Empretec, que é um programa da ONU. Eles juntaram alguns ótimos empresários, os maiores empresários do mundo, e conseguiram rastrear quais são os principais comportamentos em comum em todos eles, né? E aí eu fui fazer esse curso e eu ganhei como a melhor perfil comportamento empreendedor da sala. Nós tínhamos uma média de umas 30, 40 pessoas. E eu tinha 20 anos, 19, 20 anos. Então, foi onde eu me descobri. Ali você falou, ganhou clareza, né? Deu clareza. E aí, nunca mais, assim, eu fui atrás de emprego e nada. Você falou, assim, que existem comportamentos que são, assim, importantes para o empreendedor. Na sua opinião, se você pudesse elencar 2 ou 3, quais seriam, na sua opinião? Eu sei que parece clichê, muitos falam, né? Você só vai saber o que é de verdade vivendo. Mas um deles é
persistência. Persistência. Muita persistência. Eu acho que problemas você vai ter em qualquer coisa. Eu já passei por fases de falar assim, eu vou desistir, eu não vou aguentar. E aí até o meu próprio marido falava assim, se você for hoje entrar numa empresa, você não vai ter problema? Como funciona? Você vai ter problema. Então, fique no problema que você tá, porque ele tem um propósito, sabe? Então, eu acho que a persistência, ele é muito forte. Um outro comportamento que eu acho importantíssimo, que no início eu tinha uma deficiência, inclusive quando eu fiz o curso eu descobri que eu tinha, é desenvolvimento de metas. Então, eu acho que muitas pessoas não sabem o que querem. Esse daí é o maior problema, porque não adianta você ter todo o resto se você não sabe o que você quer e nem quem você é. Clareza. Eu acho que todas as vezes que eu faço um planejamento muito claro do que eu quero, acontece exatamente igual. Seja ele qual for, né? Então, assim, às vezes a pessoa tá escutando a gente e fala assim, eu não quero abrir uma empresa. Mas não é só abrir uma empresa. Eu fiz esse meu mindset de pensamento, de metas e tudo mais, eu fiz pra fazer minha festa de casamento, pra fazer meu intercâmbio, pra tudo, pra comprar minha casa, pra construir, sabe? Pra todos os passos da sua vida, se você não tem clareza naquilo que você quer, você vai ter que se contentar com aquilo que o mundo te deu, né? Então, eu acredito muito nisso. E um terceiro que eu acho muito importante, então, um é persistência, o outro é meta. Talvez um terceiro, inteligência emocional, sabe? Muito importante, né? Então, inteligência emocional de saber se relacionar, de saber o momento certo de como... de se portar perante uma situação, de não levar, talvez, muita coisa a ferro e fogo, sabe? Então, às vezes, a pessoa fala, eu vou desistir porque fulano fez isso. Calma, se põe empatia, né? Se põe na posição do outro e fala, talvez você teria feito igual, talvez você teria feito exatamente aquilo que a pessoa te fez. Então, eu acho que inteligência emocional é um elemento muito importante para o empreendedor. Cara, que tripé sensacional, né, Gabriel? Persistência, clareza e inteligência emocional, com certeza. E, Roberta, fala um pouquinho pra gente como foi seus empreendimentos iniciais, seus negócios iniciais. Onde tudo começou pra você, que você falou, a Roberta agora é uma empreendedora. Eu sou o tipo de pessoa que eu parto do princípio que tudo eu sei, tá? Muito obrigada. Não, mas, assim, eu nunca tive medo. Eu acho que um outro comportamento muito importante, medo. Eu nunca tive medo, então eu ia tentando, né? Então eu comecei os meus empreendimentos lá atrás, fazendo cartão de visita para pequenos estabelecimentos comerciais. Tá tudo conectado, tudo isso faz parte. Exato, então assim, eu fazia o cartão de visita, eu comecei a fazer... O meu primeiro cliente fixo ganhava R$300, eu moro... para a região ali do Tatuapé, essa área, e meu cliente era para a região de Pinheiros, eu ia e voltava todos os dias. Se você fazer essa conta de todos os dias, só o que você gasta de gasolina não dá os R$300. Então, mas o meu objetivo não era aprender. Então, eu peguei clientes que pagavam R$50, R$10, R$15, e eu fazia, né? E aí, eu acho que qualquer empresa cresce quando você, como pessoa, cresce. Com toda a certeza do mundo. Então, não é o negócio que cresceu. É você que cresceu. Você que amadureceu. Então, eu fui caminhando de 15, 20 reais, 100, depois 500, depois 800, depois 1.000. Então, foi realmente bem passo a passo. Então, eu fiz várias viradas, assim, reinvenções da empresa em si. Porque eu me reinventei. Então, eu comecei, assim, realmente, bem lá pequenininha, nos comércios de bairro, ajudando pequenos empresários, cobrando um valor bem baixinho, ou até mesmo nem cobrando. Várias coisas eu já fiz sem nenhum tipo de remuneração. Até hoje faço. Se eu entendo que é uma coisa que é importante ou que vai ser favorável pro desenvolvimento, eu faço. E aí fui dando passinho por passinho. Então... lá atrás, eu comecei com as oportunidades e as ferramentas que eu tinha. É interessante quando você fala assim que qualquer empresa cresce quando o empresário começa a crescer, a se desenvolver, né? Você acha que o empresário brasileiro hoje tem essa mentalidade de investir no seu próprio autodesenvolvimento? Que eu percebo o seguinte, que as pessoas empreendem fora, mas não empreendem em si mesmas, né? Você acha que o
O empresário tem essa mentalidade brasileiro de investir no desenvolvimento pessoal dele? Não, Por eu que não você acha que acredito. não? Eu acho que a gente tem uma grande quantidade de empresários, talvez não empreendedores, né? Uhum. Empresários que têm negócios de família, né? Que estão habituados. E aí eu acho que até essa questão de toda a nossa crise que a gente passou esse ano foi muito complicada para muita gente, porque a pessoa só sabe fazer daquela forma, só sabe fazer aquilo. E aí, só que o mundo muda, o comportamento do consumidor muda. Hoje o dinheiro está na mão de um e amanhã está na mão do outro. Então, eu já ouvi muitas vezes de vários empresários, principalmente os empresários pequenos de regionais e tal, de que ele fala assim, eu não preciso disso. Eu não preciso estudar. Pra que eu vou fazer faculdade? É Verdade. A questão não é a faculdade em si, sabe? Talvez você não precise do diploma, Uhum. mas a pessoa realmente não investe em ler, em entender, por exemplo, tudo que eu passei. Eu sei que um monte de empreendedores grandes hoje, que já chegaram nos seus IPOs, que já têm empresas multinacionais, passaram por exatamente a mesma coisa que eu passei. Uhum. Então, por que não aprender com eles, sabe? Ou escutar. E eu gosto muito porque sempre que eu ouço um podcast, eu ouço uma história, eu amo histórias de biografias, eu amo histórias de superação, sabe? Amo. É a coisa que eu mais gosto de ler e ouvir e assistir. Eu sempre saio com ensinamento dali, sempre. E eu aplico E aí existe um outro grande comportamento que muitos empreendedores não fazem. Ele planeja e não tem a ação. Executa. Não executa. E eu sou uma pessoa que eu executo rápido, eu testo. Eu não preciso pôr tudo que eu tenho naquela execução, mas eu ponho um pouco. Sabe? Eu ponho um pouco, eu analiso, eu visualizo. Pra sentir. Pra sentir se faz sentido, sabe? E as Sim. pessoas não, elas ficam sonhando tanto tempo que, não, porque aquilo seria maravilhoso. Talvez eu entendo que é muito mais uma desculpa pra não ser feito e pra ficar sonhando do que falar assim, eu errei, ou deu errado, ou deu certo, sabe? A gente sempre fala aqui, eu e o Gabriel, assim, nos nossos treinamentos, que um dos grandes medos do ser humano, que é o medo de todos os medos, é o medo de dar certo. Né? Parece que não, mas as pessoas têm medo de dar certo. Porque quando dá certo, você vai para um território que você nunca pisou. Exatamente. Entendeu? Você sai geral da sua zona de conforto. Até me arrepiei. Né? Porque você não sabe como que é lá. Então, o medo de dar certo é a pessoa que fala assim, eu quero fazer aquilo. É verdade, não é o medo de dar errado. Isso. É o medo de dar certo. Porque o dar errado, você vai ficar onde você tá. Acabou, sabe? Assim, isso. tipo, Mas o medo de dar certo mesmo. Porque quando dá certo, tipo, e aí? Você vai num território que você nunca chegou. E aí você tem que começar a renunciar a tudo que você, né? Porque o dar certo é isso, ele te leva pro outro lado, né? Isso. E querer acompanhar isso é muito louco. O medo do êxito, entendeu? Então, assim, eu nunca tinha pensado por esse aspecto. Porque como psicólogo clínico, são mais de 20 mil horas de atendimento, né? Então, atendendo empresários, Faz muito atletas, sentido, celebridades. Então, e o grande medo deles era que desse certo. Um plano que eles queriam fazer. Porque eles vão ter que sair daquela zona de comodidade, de conforto, dele seguro ali. Já viu aquela expressão, ruim com ele, pior sem ele? Já viu essa expressão, entendeu? Não tá ruim, sabe? Mas e aí? Até porque eu escuto muito, né? Porque eu vi ontem uma frase muito legal que era: todo prego que se sobressai leva martelada. é bem por aí, né? Então, você se expor, né? Você se pôr numa outra posição que você nunca teve. Isso. Concordo. E você colocou pra nós lá, falou assim, Rony, eu nunca tive medo, né? A Roberta nunca teve medo ou o medo nunca teve a Roberta? Acho mais o segundo. O medo nunca te teve, nunca te possuiu, nunca te... Eu, por mais Você que já liderou passei por algumas situações, assim, de você olhar e falar assim, ai, meu Deus, pode dar tudo errado. Eu não olho. Eu simplesmente finjo que aquela visão não existe. Eu só olho pra visão que eu quero enxergar. Uau. Porque é a energia que você vai trazer pra você naquele momento, né? Então, eu tento não olhar para as coisas todas que podem vir a dar errado. Tipo, não é o copo meio vazio, é meio cheio. Eu olho ele sempre nesse aspecto porque eu já tive em situações de projetos, principalmente quem trabalha com eventos, muita coisa pode acontecer no evento. Assim, e vai acontecer. Você pode ter certeza que você se planejou, vai dar alguma coisa errada. Fala isso pra gente um pouquinho, porque muita coisa dá errado em evento, né? Como é que você consegue encontrar saídas rápidas, assim? Eu acho que o lado bom de trabalhar com evento é que te faz ser uma pessoa com uma facilidade muito grande de resolver problema. Porque você tem pouquíssimo tempo pra resolver problema, né? Então, por exemplo, o Gabi vai fazer um show.
Cara, tem 10, 15, 2, 3 mil pessoas ali assistindo. As pessoas estão ali. Ou acontece, ou a situação vai sair muito pior. Nem que saia com algum erro, ela tem que acontecer, entendeu? Verdade. Então, e você pode ter certeza que aquele fio pequenininho que liga o microfone queima, né? E você tem pouco tempo e poucas possibilidades Poucas e todo mundo gritando pra ter que começar. O show, e aí entra logo. Tanto que se você olha os bastidores, às vezes, de show, etc., cara, tem um monte de verdade. Verdade, Berta. Então, assim, eu acho que o lado bom de trabalhar com eventos é isso, é você resolver as coisas muito rápido, porque evento é o que diz, ele tem que acontecer ali, agora. Não adianta você falar, eu vou resolver amanhã. Não tem como, o evento passou. Então, a questão do evento é te trazer essa agilidade de resolver problemas. Esse mindset ágil. Ágil, muito ágil, e que talvez não é a melhor opção, né? Então, assim, óbvio, vamos pensar que queimou esse microfone. A melhor opção é você ter exatamente um microfone igual a esse. Você vai lá, compra atrás. Mas, gente, se não dá, você vai pegar um de mão e você vai fazer acontecer, entendeu? Então, você tem que entender que nem tudo sai 100% como você quer. E aí eu acho que isso, além do evento, é na vida empreendedora. Né? Você planeja várias coisas, você programa várias coisas e nem sempre sai como você quer, né? Então é você ter humildade também, sabe? De falar assim, não deu, vamos seguir outro caminho. É verdade. Sabe? Vamos seguir, vamos mudar a estratégia, vamos mudar a pessoa. Porque nem sempre, na verdade, na maioria das vezes não vai sair exatamente como você imaginou. Isso é legal. Às vezes é melhor. Acho que aquela ideia é que você tem 2 tipos de opções. A melhor opção e a opção possível. Pega é possível. Muita gente fica esperando a melhor opção. A melhor, porque eu tenho que fazer lindo, porque o lugar tem que ser imenso, porque eu tenho que ter todas as ferramentas. Não, gente. É aquela máxima que em algumas situações o feito é melhor do que perfeito em alguns momentos, né? Eu gosto. Tem uma frase também que eu gosto muito que se nasceu perfeito é porque tá tarde. É verdade. Boa! Se nasceu perfeito é porque tá tarde. Com certeza, com certeza. E aqui, outra coisa importante aqui, você é uma grande líder, né? Você tem esse carisma, essa energia para lidar com gente. A gente percebe em você que você tem o que a gente chama na psicologia de comportamento magnético, né? Que atrai, que traz as pessoas para perto de você, para essa energia que você emana. Na sua opinião, como gestor e como líder, qual é uma das grandes habilidades ou a habilidade principal de um gestor, de um líder, para trazer as pessoas para ele? Eu acho que existem alguns tipos, né? Eu já estudei bastante sobre essa questão de liderança e tudo mais. Alguns eu não me identificava. Eu acho que primeiro você tem que entender qual é o seu perfil, né? O que faz com que você traga realmente as pessoas. E no meu caso, realmente é isso. Eu tenho um entusiasmo muito grande, eu sou uma pessoa muito entusiasta, e isso eu percebo que as pessoas me seguem por conta disso, sabe? Te seguem no sentido de confia, de que aposta, de que tá do seu lado, porque realmente confia naquela ideia, naquele projeto. Hoje, os funcionários que a gente tem, os colaboradores, eles estão super motivados com o projeto que a gente propôs para o mercado. E o meu perfil, Roberta, é muito isso, porque eu sou muito assim. E eu sou uma pessoa que eu não sei... Sabe aquela coisa que você fala, eu não sei ser mãe, eu não sei ser enérgica, aquela coisa assim? E cada um tem o perfil. Eu não sou assim... A minha liderança é muito mais por conta de realmente de entusiasmo, eu sou muito transparente e eu acho que a palavra tem muito valor, coisa que no Brasil a gente tem uma grande dificuldade, né? Eu acho que a palavra tem muito valor. Então, se eu chego e falo para um funcionário ou se eu falo para alguém de que tal coisa deve ser feita ou que eu vou fazer tal coisa, eu vou fazer. Então, eu acho que a minha liderança é muito por credibilidade, né? Porque as pessoas confiam naquilo que eu falo, que eu prometo, ou que eu propus. E eu vou me dedicar e ela vai ver eu me dedicando de verdade. E por exemplo, né? Então, eu acho que o exemplo, ele é muito importante, ele arrasta, né? Ele faz as palavras se concretizarem, né? Exato. Eu não preciso ficar ali, tipo, mandando, que não é meu objetivo ali. Eu acho que quando você tá num grupo, independente de se existe ou não hierarquia, cada um tem a sua função. Então, eu acho que cada um tem que saber qual é o seu papel e executar bem feito o seu papel. Eu tenho o meu papel dentro da corporação,
todos eles têm o seu papel dentro de uma corporação. É mesmo. Não, e é interessante porque enquanto a Roberta fala assim, acho que as pessoas podem perceber que ela acredita nas ideias, né? Com muita convicção, né? acredito. Muito. Muito. bonito de ver. E aí, sabe o que eu tava lembrando? Tem uma história de um grande orador que arrastava multidões no século XIX, assim, e tinha alguns críticos desse cara que não concordavam com a perspectiva, com o olhar dele. E aí, esses caras eram muito críticos desse orador, e um dia ele foi fazer uma palestra para centenas de pessoas, assim, e um monte de gente indo, e de repente um desses críticos estava se arrumando para ir. E uma das pessoas que sabia que ele era um crítico ferrenho viu e falou, mas peraí, você tá não vendo ele falar, mas você não acredita no que ele vai falar. Aí esse crítico falou, mas ele acredita. Aham. É muito bom ouvir quem acredita. Entendeu? É verdade. Eu não acredito no que vai falar, mas eu acredito. Ele acredita, entendeu? Então, ouvir quem acredita contagia demais. É Você verdade. fala com muita convicção. Isso é sensacional. É lógico que, né, assim, muitas pessoas falaram já várias vezes pra mim do tipo, você vai fazer isso? Tudo bem que hoje ninguém fala mais. Porque eu já provei tantas vezes que era possível, que assim, Já vão. já nem falam tanto. Mas, por exemplo, a minha mãe vira e fala assim, ai meu Deus, lá vem. Mais uma. Mais uma da Roberta. Que Mas isso. eu acredito tanto, e por mais que a pessoa fale assim, não vai dar certo, é ruim, etc. Eu ouço. Eu acho que também existe uma grande diferença. Eu ouço. Eu ouço e entendo o porquê. Eu pergunto, por que não vai dar certo? Eu quero ver a perspectiva dela, porque talvez eu não esteja enxergando algo importante. Aham. E isso eu faço com todo mundo. Tem gente que fala assim, eu vou fazer um projeto, eu não vou contar pra ninguém. Quando der certo, todo mundo vai ficar sabendo. Sabe aquela coisa, todo mundo vai me gorar, vou roubar minha ideia. Eu não sou assim, eu conto pra todo mundo. Você já Eu põe na mesa. Eu ponho na mesa e escuto o que as pessoas têm pra dizer, gente. Eu preciso saber se aquilo que eu tô vendo, as pessoas em volta também veem ou enxergam aquilo positivamente, né? Então eu ponho na mesa, eu escuto. E aí eu falo, putz, isso faz sentido. Eu vou adaptar aqui. E eu vou escutando. E aí essas modificações são importantes para crescimento, sabe? Do verdade. negócio. Então, não que aquela coisa assim, eu criei uma ideia, a ideia minha é linda, eu vou fazer porque vai dar... Não é só isso. Eu acho que você tem que ter a capacidade de ouvir. Mas você ouvir seletivamente de acordo com as suas coerências. E não do tipo, você chega para mim e fala assim, não vai dar certo. Aí eu falo, por quê? Aí você fala alguma coisa que talvez faça algum sentido, e não significa que eu vou desistir, significa que eu tenho que modificar algumas pecinhas para que fazer dar aquele certo. modelo de negócio funcione. Muito É verdade. bom. É Puxa, verdade. sensacional. Roberta, e por que você decidiu pelo MBA em Trade Marketing? Explica pra gente também o que aí? é Trade Marketing, que eu vou te ser Fala sincero, pra que eu gente. nem conheço muito. Eu sou de publicidade, e aí uma das viradas minha de negócio dentro da própria agência, que é a Azul, foi trabalhar com a área de operação, promotoria e tudo mais. E o Trade Marketing, ele é o estudo do comportamento do consumidor no varejo. Então, é você entender como o consumidor se comporta no momento de venda. Tá. No momento de compra, né? Na verdade, no ponto de venda. Independente se esse PDV, esse seu ponto de venda, ele é uma loja, ou ele é um atacado, ou ele é um site. Então, é estudar o comportamento de compra dentro do momento da compra, né? Nos PDVs. Esse é o estudo do Trade Marketing. Nossa, que legal. Agora, uma das coisas que me motivou a entrar dentro do MBA era networking. Uhum. Eu tava numa fase, eu passei por praticamente uma quase falência durante a trajetória da agência, que foi em 2015. Não, desculpa, 2012. Foi em 2012. Eu casei, tava tudo maravilhoso. Eu casei, tudo, tava em ascensão na empresa e tal. E aí, logo que eu casei, meu pai veio a falecer. E eu tomei 2 grandes tombos, que foram inadimplências. E essas inadimplências se resultaram em valores muito maiores do que eles eram. Porque vai passando os meses, vai se transformando em juros. E aí a gente teve que mandar funcionário embora, nós tivemos que entregar prédio e tudo mais. Então aquilo foi muito grande. E aí eu parei, revi tudo que eu tinha feito de errado e falei, eu preciso de networking. Mesmo sem condição financeira, eu falei, eu vou entrar no MBA para conhecer pessoas que evoluam o meu patamar como empresa. E foi o que eu fiz e foi extremamente acertado, assim.
eu arrisquei, era um risco você entrar em mais uma dívida, né? Num processo que você já estava com muitas dívidas. E eu conheci pessoas maravilhosas dentro do MBA e que me trouxe um dos principais clientes que alavancou bem a agência nesse momento. Então, uma das minhas motivações do MBA naquele momento foi por conta disso e porque eu já atendi a parte de promotoria, ponto de venda, degustação e etc. Então, ele tinha muita sinergia com o que a agência fazia e eu não tinha o conhecimento, né, da estratégia e tudo mais que a indústria fazia. Tá. Eu estava mais na operação. Então, isso me trouxe uma visão mais de gerenciamento. Ok. Nossa, que sensacional. E na sua jornada, quais foram os seus maiores medos, receios que você foi encontrando assim no meio do caminho? Você tem certeza que se você compartilha essa experiência, tem muita gente que já passou por isso também precisa ouvir isso. Eu passei medos. Como eu disse, eu não sou uma pessoa que deixa os medos me levarem muito. É óbvio que sempre ele te pega em alguns dias e você vive altos e baixos, né? Tem dia que você tá felizíssima, tem dia que você tá super pra baixo, morrendo de medo de tudo dar errado. Eu sou uma pessoa que trabalho muito com plano A e B. Tá. Muito. Então, o meu A é aquilo que eu sonho, que é aquilo que eu vou pra cima, mas eu sempre tenho um B do tipo, se der errado... Tem um caminho aqui. Eu tenho um caminho aqui, talvez não é o mais adequado, não é o que eu queria, mas ele é uma alternativa. Então, eu trabalho muito com o plano A e B em todas as situações. Talvez eu trabalhe com o B por conta do medo. Sim. Né? Então, de várias vezes, eu falo assim, putz, e se não vender nada? E se acontecer isso? Eu vou ter que dar um passo para trás. E minha visão, porque assim, querendo ou não, eu, Roberta, tenho nas minhas redes sociais e tudo mais, muitos clientes e etc. Então, dar um passo para trás, às vezes, é negativo, sabe? Visualmente, socialmente e tudo mais, né? Então, tenho alguns medos, passam pela minha cabeça o medo de não faturar, de não poder honrar com as contas. Eu, principalmente quando a gente tomou em 2012, esse grande tombo, o meu medo era muito grande de não poder pagar todos os promotores e todas as pessoas que haviam trabalhado naqueles meses, né? Então, eu acho que o meu medo maior é de não honrar. Não honrar. E não honrar com os meus compromissos. Então, e talvez até de crescer. Porque quando você fala em crescer, às vezes você tem que abrir mão e arriscar e pisar no acelerador mais forte do que talvez você não pode naquele momento. Boa. E eu sou uma pessoa que tem um equilíbrio grande nesse sentido, né? Eu acelero analisando, né? Então, talvez se eu tivesse até esse perfil de acelerar mais e ligar o F, sabe? Para as coisas e, tipo, dane-se as pessoas, ou se eu não honrar a paciência, eu vou ficar devendo. Eu não tenho esse perfil. Então, eu sou uma pessoa que o meu maior medo é de não poder honrar com os meus compromissos. Assim, é interessante porque você percebe que a Roberta é uma mulher muito alinhada com os valores dela, né? Muito mesmo. Porque, assim, tem fases na vida que ou eu vou submeter o meu caráter à circunstância, ou submeto a circunstância ao meu caráter. Né? Então, pessoas que submetem o caráter à circunstância é a pessoa que diz que a ocasião faz o ladrão. Né? Exato. Eu vou pegar o meu caráter e vou submeter isso. E tem outros que submetem a circunstância ao seu caráter, que é o seu caso. Não, eu não vou abrir mão dos meus valores, eu vou honrar minha palavra e você submete a circunstância à sua palavra, ao seu caráter. Você falou desse tombo de 2012, né? Fala um pouquinho mais sobre isso. Como você saiu disso? Porque o pessoal quer saber. A gente passou rápido, mas como é que você entrou e como é que você saiu? E eu acho que o grande aprendizado tá no erro, às vezes. No tombo. Né? Porque quando tá tudo dando certo, você vai gastando, você vai fazendo. Não, deu certo, vamos tentar de novo, sabe? E no erro não, te faz falar assim, putz, o que eu fiz de errado? Então, o que eu, na época, fiz? Dei um passo para trás. Voltei a trabalhar como home office em casa, eu e minha sócia, na época. Essa época do tombo, qual era a sua empresa? Azul. A Azul. A agência. A agência, tá. Exatamente. E aí, eu tava na fase de que eu fazia mais a parte de promotoria, tava no início e tal. E aí, eu dei um passo para trás. Eu comecei a trabalhar de casa sem que nenhum cliente soubesse que tinha tido qualquer tipo de problema. Dupliquei a jornada, porque a gente tinha 5, 6 funcionários e ficou eu e a minha sócia, a gente precisava dar conta de tudo.
eu decidi entrar na pós-graduação. E aí, para entrar na pós-graduação, eu precisava honrar financeiramente com as parcelas. Uhum. Eu conhecia muito empresário, tudo. Eu conversei com um amigo e ele falou, não, Roberta, vem trabalhar comigo um tempo. E eu fui ser funcionária dele por 6 meses, na área comercial, de negócios, etc. Então, de manhã eu ia pro trabalho. De noite eu ficava fazendo tudo da agência que estava atrasado, porque responder orçamento, etc, etc. E porque tudo que ia faturando da agência era um caixa pra gente, porque a gente ficou devendo banco, ficou devendo várias coisas e não adiantava também eu parcelar e pagar um juros muito maior. Então, a minha decisão estratégica foi, eu vou deixar de pagar, eu vou juntar tudo que eu posso de dinheiro para eu quitar de uma vez, porque eu tenho um poder de negociação muito maior com os bancos e tudo mais. Tá. Então, foi o que eu fiz. Na minha pessoa física e a faculdade, eu pagava com aquele trabalho, e tudo que eu ia recebendo de faturamento, a gente foi juntando. Em 1 ano, a gente quitou tudo. 1 ano? 1 ano. Foi 1 ano, a gente quitou tudo. E foi aí o ano seguinte que a gente teve a grande alavancada, porque nesse 1 ano eu entendi o que eu estava fazendo de errado, que tipo de projeto que eu tinha que procurar, eu tinha que ser uma pessoa mais ativa. Tá. Eu tinha um perfil comercial que a maioria do pequeno tem, do tipo, eu abri a porta da minha loja, eu preciso que alguém entre. Né? Ponto, tá aberta. Você entra, entendeu? E eu tinha, apesar de vir do marketing, tinha esse lado meio passivo do comercial, sabe? Uau. E eu não dava conta de que talvez eu podia ser ativa e tudo mais. E aí eu comecei a buscar, hoje eu atendo quase todos os shopping centers do Brasil, né? Todas as redes, pelo menos. Uhum. Então, no último ano, a gente fez 56 shoppings Natal e tudo mais. Então, na época, o que eu pensei? Falei, putz, shopping é uma boa estratégia para mim, por conta de algumas... Eu já tinha entrado em alguns shoppings, né? Eu já atendia 1 ou 2. Eu já conhecia como funcionava o marketing, e aí eu decidi ser mais ativa no setor de shopping. E comecei a me expor mais, e a criar promoção, a criar estratégias para conquistar clientes naquele ano, coisas que eu não fazia. E aí, o nosso faturamento elevou muito, tipo, 1 ano depois. Então, esse primeiro ano, que foi 2013, que ainda foi um processo bem complicado, a gente quitou tudo. 2014 foi quando eu realmente tive tempo, porque eu saí, né, do trabalho fixo, e acelerei nesse sentido, né, de estratégia, de captação de cliente e tudo mais. E foi quando, em 2015, eu saí em várias reportagens na época, que foi quando num ano que foi um ano super de crise, porque a gente tinha um problema político bem estável e tal, onde muitas agências estavam perdendo, a gente cresceu muito, porque a gente passou um faturamento que era de 2 pessoas pequenininhas para um faturamento de R$1 milhão no ano, com 2 funcionários. Então, com uma lucratividade, uma rentabilidade muito alta. Nossa, né? Incrível. Então, foi onde deu a primeira reviravolta, assim, Tá. eu acredito que na empresa. E você fala assim esse serviço de experiência que você vende, que você proporciona, né? Acho que no Brasil é um lugar onde você paga tão caro pelas coisas e tem uma experiência tão pífia diante do que você paga, né? Você transitou por alguns países que você acabou de falar sobre isso, não é? Na sua opinião, como é que a gente pode melhorar a experiência dos nossos serviços hoje? Porque você trabalha com experiências, né? Você cria experiências marcantes, épicas. Que caminho você daria hoje para os empresários que nos acompanham para que eles possam melhorar a experiência do cliente deles com a marca deles? Uma dica, por exemplo. Eu acho que o Brasil tem uma deficiência muito grande disso. Se você olhar, todo mundo abre o barzinho igual, todo mundo abre o restaurante japonês igual, todo mundo abre a pizzaria igual. Então, você ir na B ou na C, tanto faz. Talvez uma diferenciação de produto, né? Mais perto, coisas do gênero. Tudo Exatamente. commodity, né? Só que as pessoas buscam por experiências, elas querem viver coisas diferentes, né? Independente da classe social, tá? E eu sinto que as pessoas não fazem conta, porque criar experiências custa. Lógico que custa, né? Você dá um agrado a mais, você dá um champanhe, ou você decorar, né? Fazer uma tematização dentro do seu estabelecimento comercial, custa. Uhum. Só que ele não põe no papel o giro, que eu acho que os Estados Unidos é muito bom nisso. Ele sabe o poder do giro de compra, né? Então, os Estados Unidos, ele trabalha muito forte a questão de cupom, ele trabalha com volume, ele trabalha com giro de mercadoria.
E o brasileiro não, ele fica muito, eu preciso que a minha margem seja 30%, 40%, 50% e ponto. E tanto que no Brasil mesmo não existe grandes promoções. Black Friday não é Black Friday muitas vezes. Porque muitas vezes acaba ficando tudo ali, né? Você pode fazer isso tudo, não é? O brasileiro, ele não põe no papel, efetivamente, a conta do que é a experiência, o quanto isso pode valorizar inclusive a sua margem. Porque, ok, você gastou mais para ter, mas talvez você pode cobrar mais também, porque a pessoa está disposta a ir naquele local para viver uma coisa diferente. Até pela memória, né? Exatamente, porque para criar-se uma experiência, você precisa... Como que o ser humano se comunica com o mundo? Ele se comunica através dos seus 5 sentidos. Isso. Né? Então, esses 5 sentidos devem ser ativados para que você transforme uma informação do ambiente externo para o ambiente interno, certo? Real. E aí eu tenho os 5 sentidos, né? Tato, olfato, paladar, visão. E muitos ficam na visão, né? Visão. E aí você polui a visão e o foco nosso, como diz, a gente tem uma área dentro do olho, que é a fóvea, que é dar foco, para onde eu vou olhar. E quanto mais poluído fica, mais menos foco. Menos foco. E acaba tendo foco. A pessoa vai olhar para aquilo que tem de interesse dela, sabe? O dela. Verdade. Então, eu falo que para você criar uma grande experiência, você precisa, pelo menos, você tem que atingir todos os 5 sentidos, de alguma maneira. Muito legal. Desses 5 sentidos, você pode escolher 1 a 2 para que ele seja mais marcante. Então, você pode pegar em algumas marcas, sei lá, a Bavarian Nuts trabalha muito forte, a Melissa trabalha muito forte com olfato. Algumas trabalham mais a questão do visual, né? Que tem uma organização de roupa diferenciada e tal. Mas você sempre trabalhar os 5 sentidos. Eu falo que para você ter o uau, eu preciso do 6º, que é o elemento surpresa. Esse elemento surpresa, normalmente, são coisas que você consegue gerar interação ou oferecer algo que ele não esperava. Então, isso vai fazer com que a experiência seja mais marcante. Que legal. Só que se você... Eu sempre falo, principalmente para o pequeno empresário, foque pelo menos no básico. Se você fizer pelo menos o básico bem feito, a qualidade do atendimento, etc., você já está na frente de muita gente. Depois que você está fazendo o básico bem feito, aí sim você passa para o desenvolvimento de uma jornada de experiência do consumidor aqui dentro, né? Do seu espaço, dentro do seu ambiente de trabalho. Qual que é a sua jornada do consumidor? E o que eu posso oferecer para ele que seja inusitado? O que eu posso oferecer para ele que seja interessante? Então, para isso, você precisa conhecer quem é o cliente que está aqui dentro, ou o cliente que você quer trabalhar, né? Então, eu acredito muito em experiência. E eu faço isso não só para o ambiente de trabalho, mas para minha vida pessoal. Como? Roberta, vamos almoçar no Dia das Mães. Nossa, eu preciso criar uma experiência. Almoçar todo domingo, eu já almoço, né? Eu acho que o Dia das Mães, vamos fazer aquele Dia das Mães ser marcante. Então, esse último, por exemplo, a gente separou um restaurante que era no alto de Campos do Jordão. Eu levei minha mãe, que tem uma musiquinha maravilhosa. A gente teve um dia totalmente atípico. Então, aquilo fica marcado. Então, eu tento criar esse processo de experiência para mim mesma, né? Para que eu viva experiências super legais em vários momentos da minha vida. Então, eu acho que aquela data é uma só. Ela vai passar, o ano que vem vai ser diferente. Então, eu sempre tento transformar tudo em uma experiência. O Roberto, que incrível, né? Que incrível. Nossa, muito sensacional, de verdade. Muito... E uma coisa sensacional da Roberta, assim, acho que o empresário, para ele conseguir realmente entender o valor dessa experiência e criar experiências épicas, né, destravadoras para os seus clientes, ele tem que fazer a transição de mentalidade, né? Ou seja, sair da mentalidade de perder pouco para ganhar muito. Sacou? Adorei. Entendeu? Adorei. Porque eles jogam muito na defesa, perder pouco. Então eles querem fazer economia burra, não é verdade? Economia burra. Sabe um exemplo muito grande disso aqui? A compra coletiva. Qual é o propósito da compra? Eu acho maravilhosa a estratégia da compra coletiva, que ficou extremamente vulgarizado. A estratégia da compra coletiva era: você junta um grupo de pessoas, você usa a sua verba de marketing e não de venda, e você coloca uma quantidade disponível para o mercado, para que o mercado venha experienciar o seu produto, a sua marca. O que a maioria fazia?
Falava, quanto que eu vou ganhar aqui? Ah, não vou ganhar nada? Então o que eu vou fazer? Eu vou reduzir a minha qualidade do produto, eu vou reduzir tudo porque eu vou ganhar e vou vender um monte na compra coletiva. Só que aí o que aconteceu com... Eu tive o site de compras coletivas, eu fui o segundo site a fazer kart, porque na época eu trabalhava com todos os karts de São Paulo. E o que eu presenciei? Um monte de parceiros quebrando. Porque, além de ele não fazer conta, as pessoas nunca mais voltavam para pagar o preço integral. Verdade. Porque ele não estava criando uma escassez, ele não estava criando uma estratégia de promocional para as pessoas virem conhecê-lo. Ela estava criando uma estratégia de venda. E aí ele não tinha escassez, ele estava sempre disponível, então a pessoa falava, quando eu quiser ir eu vou lá e compro. E aí ele abaixou a qualidade, ninguém volta, e nem com o cupom, porque se você não gosta da comida nem com o cupom, você não volta com o cupom também. E a pessoa quebrou. Eu vi vários. Uma região próxima de mim tinha uma pizzaria muito boa que quebrou por conta da compra coletiva. Você fala muito, né, para nós aqui sobre networking, sobre conexão, né, Roberta? A marca da nova economia é a colaboração. Né? Tem uma expressão que diz que só chega sozinho quem fez algo errado ao longo do caminho. Esse vai chegar sozinho, mas ralado, quebrado, porque fez muita merda ao longo do caminho. Então, tem vergonha, né? Então você não quer estar com ninguém, né? Então é interessante porque a marca da nova economia é a colaboração. E para criar experiências destravadoras, né, inesquecíveis, a colaboração é fundamental, não é verdade? A parceria estratégica, né, com outras pessoas. Você percebe que falta um pouco dessa inteligência colaborativa ainda nos empreendedores? Olha, eu não falo só porque às vezes Ou nos a empresa é artistas pequena. Também, né? É louco. Quem começou muito isso foi a Anitta, mostrou o potencial de que tinha, e quantas pessoas ela gravou junto, né? Eu acho que ela trouxe essa visão agora há pouco tempo, isso no mundo artístico. E no mundo empresarial, gente, olha, e não é só o pequeno. É no grande também. Tem tantos cross que a gente no marketing fala que seria um cross, né, de marketing, possíveis de serem desenvolvidos. Eu atuo muito dentro de shopping centers. Quantas marcas não têm possibilidade de ser feitas juntos umas com as outras? Porque o mesmo cliente que compra no Mundo Verde é o mesmo que compra na Centauro. Entendeu? Então, assim, a loja de sapato, a mulher também compra roupa. Então, assim, quantos cross e parcerias não poderiam ser feitas? E uma pessoa, assim, uma empresa que eu vi agora, que tá muito forte com parceria e tem crescido absurdamente, é a Magalu. Então, ela tá presente em todos os lugares, entendeu? Ela entende a importância de estar presente em vários lugares. Então, eu acho que falta muito parcerias ganha-ganha, principalmente de marketing. Verdade. De cada um baixar um pouco a crista e falar assim, vamos dividir. E uma das coisas que a gente vem fazendo muito hoje, que eu acredito que a nossa nova empresa tem capacidade, é através de parceria. Então, a gente está com algumas possibilidades de parcerias muito grandes que a gente pode crescer muito a marca deles e ele muito a gente. Então, o nosso foco de business hoje dentro da Pipu é parcerias. Muito forte. E é interessante porque, assim, eu sempre falo que é muito melhor você ser cauda ou rabo de baleia do que cabeça de sardinha, né? É melhor você ganhar 10% de 1 milhão do que 100% de 10 mil. Mas olha, as pessoas, é muito difícil pensar assim. Essa semana... me deparei com uma pessoa falando, mas eu vou dar 50%? Gente, vocês não têm nada. 50% não do quê? Nada. Você vai dar 50%. Ok, significa que 50% de trabalho é seu e 50% de trabalho é do outro. Verdade. Sabe? Então, assim, é multiplicar. Sabe? São duas pessoas trabalhando. Mas não, eu vou dar 50%. Não tem nada. O projeto tá no papel ainda. Gente, e ela já tá brigando com um problema... existe. Avarenta, gananciosa, né? Demais, né? E é muito triste isso, né? Porque você percebe essa avareza, essa ganância, e aí não ganha. Poderia estar muito mais adiante. Exatamente. Se você pegar as grandes empresas, eu ouvi essa semana, eu acho que foi o IPO da Melius. Eles já tinham 26 sócios. Olha isso. E quando você multiplicando para crescer, né? Exatamente. Eles já tinham 26 sócios para chegar até lá.
Olha aqui, vira uma marca forte. Exatamente. E fala uma coisa pra gente aqui. Você tem uma mentalidade bem ampla, bem vasta. Eu vejo como você tem o mindset de ganhar muito, não de perder pouco, né? É outra mentalidade. Exato, eu não Então, sou aquele tipo de pessoa que fica cortando custos. sim. Eu penso, como que eu posso ganhar mais? Óbvio, não dá pra eu ganhar mais, eu preciso cortar algum custo. Não, vamos ser. Mas eu sempre, o meu mindset é como eu posso ganhar mais e não Como perder pouco. A maioria não, começa a se espremer. Isso. Como eu perco pouco, né, Gabriel? Exatamente, né? eu percebo que é a mentalidade muito forte de economia. Você trabalha com experiências e muito com esse lance de sonho, né? Que é o que você tá falando de despertar isso, que a experiência é muito além. Como que é isso pra você, de você trabalhar nos shopping centers, de ser milhões de pessoas ali, de você ter que traduzir o sonho de milhões de pessoas em um só naquela mesma ideia? O que rola nesses bastidores? Eu fiz uma carta, não sei se vocês já viram aquele livro 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Do Stephen Covey, se não me engano, Isso. né? E Não aí, li, mas vou anotar. é muito bom, e uma das coisas que ele fala ali é você criar a sua carta de missão de vida. Eu criei essa carta já tem alguns anos, e até hoje eu leio ela e ela faz muito sentido. E uma das coisas que eu coloquei lá é que que o meu trabalho seria bom enquanto ele fosse um hobby. Se ele deixasse de ser, que eu deveria me reinventar. Isso era uma frase da minha carta. Uma outra frase da minha carta é que eu me proponho a trabalhar com aquilo que seja impactante e que faça pessoas felizes, momentos de vidas dela felizes. Tanto que a Pipu, chá de bebê, tem momento mais encantador do que ter um filho, sabe? Verdade. Do que a mulher gerar um bebê. Então, porque eu acredito muito de que a experiência é impactante e muda a vida das pessoas. Então, eu adoro trabalhar com isso. E é muito difícil a leitura quando você fala... Porque quando você nicha, eu sei que uma pessoa ama futebol. É mais fácil de eu criar uma experiência para ela com base no conhecimento dela. Verdade. Agora, o shopping center é um pouco complexo. A gente tem que ficar... Fora que tem verbas, tem aprovação, tem vários diretores, etc. Mas... a gente já conseguiu fazer projetos muito, muito encantadores e muito legais dentro de shopping center com algumas estratégias de escolha. Então, se você é o ganhador de uma promoção, você escolhe qual entre elas, porque a gente tem um nicho realmente muito amplo, né? Tem um homem, mulher, várias idades, classes sociais totalmente diferentes e todas têm que ser impactadas e tem que ser legal para todo mundo. Então, a gente tem algumas estratégias de gamificação, que quanto mais a pessoa se engaja, significa que mais ela quer aquela experiência. Então, a gente tem algumas estratégias na criação de campanhas para que a gente consiga ter um ROI mais interessante de participação. Sensacional. Nossa, muito bom. E assim, você viajou muito, né? E além dos Estados Unidos, na sua bio, você mostra que você foi para outros 18 países, né? Dentre eles o Canadá. Como foi a sua vivência lá, né? Como é que isso contribuiu para que você tivesse hoje essa mentalidade que você possui e que se desdobra na maneira de você gerir seus negócios e empreender? Todo mundo fala, eu já ouvi isso várias vezes, do tipo, eu não vou gastar tudo isso com uma viagem. Muitas pessoas falam isso. Eu tenho mó dó, vou gastar, sei lá, 15, 20, 30 mil reais com uma viagem. E eu falo que o maior investimento que você pode ter na sua vida é com viagem. Eu não sou uma pessoa de comprar roupa, sapato, bens, sabe? Não sou. Materiais, né? Eu sou pessoa que compra experiência. Eu compro experiência. E a viagem me proporcionou, além de ver que existem várias formas de se fazer a mesma coisa, porque em vários países, cada país faz uma forma... Um pedágio, que é uma coisa simples... Na Itália é de um jeito, nos Estados Unidos é de outro, no Brasil é de outro. Várias coisas são feitas de formas diferentes. O restaurante, tudo. Te traz insights, né? Então, vários eventos que eu já fiz fora me traz algumas ideias para trazer para cá e tudo mais. Mas mais do que isso, quando eu comecei a investir em viagens, eu acho que eu já devo ter gastado, mais de R$500 mil viajando. Eu amo viajar. E investindo em viagens, eu comecei... Primeiro, você vai pegando prática em como viajar, porque tem essa também. Você pega a prática de como fazer as coisas, você vai ficando mais rápida. E eu vi o quanto eu amava aquilo, fazer e tudo mais. E essa foi a minha segunda grande mudança na agência, que foi onde, de verdade, nós alavancamos. Que eu comecei a criar projetos específicos de desenvolvimento de experiências e premiações. Específicos.
Então, eu faço muita viagem de incentivo. E eu faço uma viagem de incentivo com amor. Eu não sou um pacote que você vai lá na CVC e compra o pacote e vou nos pontos turísticos. A gente cria uma experiência. E eu curto tanto criar a experiência. Eu fui estudar neurociência. Eu tô fazendo um MBA em neurociência para entender o quanto impactante pode ser uma experiência na vida da pessoa. E aí, pela ciência, você já descobre que quanto maior o impacto de uma experiência, maior o processo de memorização dela e maior a sua aproximação com a marca. Então, a gente cria experiências assim, desde tipo ir buscar com uma champanhe, entregar flores. A gente faz um formulário com a pessoa que vai viajar pra gente entender o que faz sentido pra ela. Enfim, assim, eu comecei a me apaixonar e me doar tanto pra criação dos roteiros. Eu queria estar vivendo todas as experiências que a gente criava. E a gente começou a vender vários projetos legais. A gente vendeu pra ir jogar bola no Camp Nou, a gente vendeu pra correr lá em Imola com carro de corrida. A gente já vendeu Maldivas, N projetos, todos de acordo com a característica das pessoas. Aí sim, demais. Então, foi a nossa grande virada, porque os projetos são muito mais rentáveis, são projetos que atingem valores muito maiores. Então, por exemplo, até para um shopping, quando você atuava na parte de promotoria e tudo mais, você vendia 15, 16 mil reais um projeto. Para você fazer um projeto como esse, a gente levou para Lapônia, para a terra do Papai Noel, 16 pessoas. Já é um projeto que você já chega a 300, 400 mil reais, um único projeto. Então, a gente trabalhou muito mais valor agregado. E aí é quando eu falo que a Zu, ela é muito mais artesanal e da minha paixão. Zu é paixão Roberta, sabe? Eu que ponho a mão na massa e desenho. Ela não é tão escalável, sabe? Mas ela podia proporcionar pra gente um grande ganho, né, uma rentabilidade muito boa, com poucos projetos e com pouquíssimos funcionários. Então, a gente era uma boutique. Era porque, né, essa pandemia deu uma modificada. Mas a gente sempre foi uma boutique de como desenvolver e prestar todo o serviço, inclusive para o cliente, de como fazer uma promoção, a parte de regulamentação junto ao Ministério da Fazenda. Então, tem toda a burocracia de regulamento, lidar com o convidado, com o premiado. Então, tem todos os outros serviços por trás. Que incrível. Nossa, cara. Que sensacional, de verdade. Roberta, eu tô viajando aqui. É bom demais. Eu já tô viajando. Roberta, agora fala uma parada pra gente. Você faz isso com uma maestria sensacional. A gente sabe que é muito bom a gente ter alguém apoiando a gente, nossos projetos, nossos sonhos do nosso lado. Mas acho que uma das maiores dificuldades da pessoa é integrar a vida pessoal com a vida profissional. Pô, e você e o Roberto, vocês fazem isso com a maior onda. Seu marido que tá ali assistindo aqui com a gente. Ele é fantástico. E como isso flui? Porque, né, isso é uma das maiores dificuldades das pessoas de trabalho. Marido e mulher, vocês convivem o tempo inteiro junto. Como que é tudo isso pra vocês? Eu acho que essa semana até a gente tava conversando sobre relacionamento e existe uma grande dificuldade das pessoas se relacionarem. Porque elas não aceitam as outras como elas são. Eu acho que a gente fez isso muito bem desde o começo. A gente tá 15 anos junto. Então, ele sabe meus defeitos, ele aceita eu como eu sou doida, que eu tenho ideias mirabolantes e levo ele, tipo, a gente já foi pra Nova York, tipo, eu comprei agora e fui amanhã e, sabe, assim, eu sou meio doida. E eu aceito ele como ele é, né? Então, eu acho que isso é um ponto importante. Outro ponto, eu passei por vários baixos, né, altos e baixos durante a carreira e ele é a pessoa que eu posso dizer que se eu tô até hoje aqui, se a gente chegou até onde chegou, é 50-50. Eu, pelo meu jeito da parte comercial e tudo mais, e ele pela estabilidade minha emocional. Então, ele é a minha base. Eu sei que quando eu sento e chego e converso com ele, ele me mostra uma perspectiva que eu não estava olhando, do tipo, Roberta, para. Olha o que você já fez, olha o que a gente já conquistou, só isso não deu errado, você tá criando uma tempestade, isso tá bom, por que você tá olhando pro ruim, sabe? Então, às vezes, sei lá, você tá com um projeto maravilhoso de, 500, 600 mil reais, e aí você perdeu 15, e você tá olhando pro 15, sabe assim? Tipo, uma forma fácil de exemplificar. Então, ele sempre foi muito meu alicerce. Só que ele trabalhou muito tempo no mercado corporativo, até ele vir trabalhar com a gente, comigo.
E hoje a gente se vê o dia inteiro, só que eu acho que tem uma divisão muito grande. A área dele é a área dele, a minha área é a minha área. Uhum. Ninguém se mete na área um do outro. E a gente discute muito. E eu falo que ficou muito melhor, porque é muito melhor você ter alguém para dividir. Porque, principalmente as vitórias. Porque, assim, enquanto eu trabalhava sozinha e ele trabalhava no mercado corporativo, eu chegava super feliz, mas ele não tava vivendo aquilo comigo. Então ele falava, legal, né, parabéns e tal, mas, tipo, não era o mesmo sentimento. Eu acho que quando você tá ali dentro, mergulhado, junto, você tem muito mais... Vibra junto, né? Vibração. E eu acho muito legal, eu acho que mais do que passar os problemas junto, é comemorar junto. Eu acho que essa é a parte mais legal. E é nítido que vocês possuem, assim, perfis complementares, né? Exatamente, bem complementares. Ele é bem diferente. Os valores são muito iguais. Sim. Então, eu acho que o valor é a essência, né? Então, caráter, valores são muito próximos. Até porque faz 15 anos, então a gente cresceu junto, isso foi se construindo junto. Mas de comportamento social e tudo mais, nós somos bem diferentes. Assim, olhando assim no perfil comportamental de vocês, até usando o DISC como base, né? É nítido que você possui um perfil mais executor e comunicador e o Roberto mais analista e planejador nesse sentido. Né? Aquele cara mais... analisa tudo. Mais analítico mesmo, que vai perceber alguns detalhes que talvez o executor e o comunicador não percebem porque ele vai embora, ele olha pro todo, vai embora, né? Ele vai, né? Tanto que ele é muito melhor com pessoas do que eu. Se ele fala assim, eu não gosto dessa pessoa. Eu falei, então é melhor ficar... Eu já errei tanto. Pra ele falar... Ele tá analisando, né? Ele analisa. Não, ele fala, esse comportamento dessa pessoa não foi legal. Então, eu já tipo, não, tá bom, ele tinha os motivos dele pra fazer, e ele sempre acerta. E me fala uma coisa, onde é que você busca inspiração pra criar experiências marcantes, né? Quem te inspira? Onde você busca essa inspiração? Eu tento sempre, eu acho que 2 dicas muito legais que eu acho que eu poderia deixar pras pessoas. Uma é, se coloque, é feia essa palavra, né? Se coloque na posição, feche o olho e se coloque na posição de determinado aspecto. Exemplo, eu vou fazer um evento. Eu me ponho dentro do evento. Eu vou andando, então, sei lá, vai ser no Credit Card Hall. Então, eu vou entrar, eu vou olhar a porta, eu vou falar, eu preciso pegar tal coisa. Eu tento desenhar o passo a passo. Sensacional. E aí eu Visualização. Eu visualizo tudo. Eu vou né? olhando passo a passo. Eu falo, putz, isso daqui tá faltando, isso daqui tá faltando. Putz, e se tivesse aquilo? Ia ser super legal. Eu tento não criar travas. Então eu falo, putz, tá travado, né? Não tá saindo nada legal. Vamos olhar por outro lado. Então eu sou uma pessoa que eu tento sair bem da caixinha mesmo. Assim, se eles fazem assim, o que eu posso fazer de totalmente diferente? E aí eu vou conectando com coisas que não tem nada a ver com aquele meio. Então, com o restaurante, eu vou conectando com outras experiências que eu acho... Por isso que eu falo que o maior investimento da vida é comprar experiência. Porque cada uma das coisas que você viveu, você conecta, né? E aquilo que vai ser o seu acervo de informações para criar. Porque eu não sou uma pessoa criativa, né? Se eu fosse falar que eu sou uma pessoa boa design, não sou péssima. Mas eu gosto de conectar soluções. Então, eu acho que 2 dicas visualização, gostei. De fechar o olho mesmo e enxergar o passo a passo do que você precisa fazer, que vai te ajudar a minimizar muitos erros, inclusive. Não só achar coisas boas, mas às vezes fala assim, isso daqui tá faltando. Isso daqui vai dar problema lá na frente. Então, eu tenho uma facilidade muito grande, eu acho que é prática, porque eu faço isso a cada projeto que eu faço, eu tenho esse poder de visualização. E o outro é tentar escrever e viajar na maionese. Tipo, se permitir se mesmo. permitir, tipo, fazer totalmente diferente. O que eu poderia fazer de totalmente diferente aqui? Eu não tento seguir um padrão, não. Sensacional, né? Muito. É meio que, no bom sentido, uma fora da lei, sabe? Que quebra um pouco o padrão, a lei. Eu não gosto de assim, padrões, vamos né? Aí depois você vai adequando, né? E quando você vai pôr em prática, aí vem o governo e fala que tal coisa não pode. O padrão é que não tem padrão, né? Exatamente. O padrão é esse, não tem padrão. Sensacional. Esse é o padrão. Uma vez eu vi uma expressão que dizia que se você quer atender ou também criar experiências marcantes,
é você atender as pessoas como você gostaria que uma pessoa que você ama muito fosse atendida. Exatamente. Não é nem você, Nem né? você. Alguém É que a você ama pessoa que você demais. gosta muito. Qual é a segunda pessoa na vida que você mais ama depois de você? Eu acho que a grande capacidade de um comunicador, de forma geral, né? Não só quem é do marketing, jornalista, artista e tudo mais, eu acho que o grande diferencial dele é a empatia. É verdade. Muito. É muito. verdade. Assim, eu sou muito fissurado em criar experiências, mas eu percebo que sem essa conexão, sem aprender, sem ter outros olhares, sem se Tem referência, Tudo. né, gente? Tudo. Eu, por exemplo, vou fazer uma decoração em casa. Eu olho 200.000 páginas do Pinterest. Tipo, não vai surgir só da minha mente. Eu preciso ter referência. Tem que ter verdade. referência. Acho que esse network aqui parece um caleidoscópio, já viu? Que você olha dentro assim, ó. É tipo uma lupa, né? Que você olha, tem várias cores, sabe? Ah, eu adoro. Parece um caleidoscópio essas conexões aqui, E né? é muito bom, porque é difícil de você achar essas sinergias, às vezes, de entrar numa roda. O que eu mais gosto de conversar é sobre empreendedorismo, é sobre negócio. E aí, às vezes, você chega em algumas rodas e fala, ai, meu Deus, do que eu vou falar? Eu gosto de falar de filho, mas, tipo, nem sempre, sabe? Muito! Então, eu, às vezes, fico um pouco perdida, assim, porque eu gosto muito. E você notou assim que a Roberta se doa muito, né, no trabalho, muito, bastante. E um verdadeiro titã, ele vai além do trabalho, né? Como é que você cuida da sua saúde mental, espiritual, física? Como é que você falou um pouco do burnout, né, que você atravessou. Fala um pouquinho disso tudo e como é que você integra, como é que você cuida dessa sua saúde? O Beto, lá atrás, me deu um livro que chamava Não Leve a Vida Tão a Sério. Eu li? Não. Enfim, eu não li. Tá lá, Tá lá. Até hoje. Porque eu era realmente muito workaholic. Muito. Só que eu, com o tempo... Me identifico com isso. Muito workaholic. E aí, uma época... eu até já vi algumas pessoas falando, tal, que às vezes você tem que desequilibrar para se equilibrar, concordo. E que não existe equilíbrio, que às vezes você tem que se doar muito, trabalhar. E hoje eu não sou assim. Eu já fui muito workaholic. E aí, quando eu tomei aquele golpe e tudo mais, que eu vi que... Falei, gente, fez sentido? Não faz sentido. Mas mesmo assim, eu me dou. E tudo que eu faço, eu me dou muito. Mas eu comecei a pisar... até pelo menos... O final de semana eu vou ficar aqui, eu não olho o celular. Porque se eu olhar, eu vou trabalhar. Você desconecta. Eu dou uma desconectada. E mesmo assim... eu fui diminuindo, a gente nunca podia viajar, porque eu tinha que trabalhar todos os finais de semana. A gente não podia ir numa festa de aniversário, porque eu tinha que trabalhar. A gente não podia nada, porque eu tinha que trabalhar. E aí, quando eu tomei esse tombo aí, eu dei uma revisada. Falei, não, talvez não. Eu posso ir no aniversário, eu posso ir até a praia. Eu comecei a diminuir. E aí, eu comecei a ver que, na verdade, foi melhor pra mim. Porque, às vezes, você tá tão bitolada com a cabeça, assim, trabalhando... Além do seu estresse psicológico, você não enxerga as coisas. E você tá tão no operacional que você fala assim, gente, eu tô trabalhando. E quando você olha o resultado efetivo, tipo, o resultado não tá legal. Verdade. Entendeu? Então, isso foi a primeira fase de eu entender. Foram algumas fases. Essa foi a primeira que eu comecei a entender de que eu precisava dar uma parada e comecei a viajar. Foi Me quando apaixonei essa por fase? viagem. 2014. 2014. 13, 14. Tá. Aí diminuí, só que aí começou a entrar projeto grande. E aí eu voltei a Roberta Workaholic. Voltou né? de Mega, novo. né? E aí comecei a trabalhar muito. Só que assim, quanto maior o projeto, maior o nível de responsabilidade. Né? Eu já peguei projetos de tocar assim, logística Brasil todo, de atender 60 shoppings, 50 shoppings de uma única vez e ter que operar tudo simultâneo, com parceria com marcas grandes. E que se você toma um processo ou um problema, né, num projeto desse tamanho, a responsabilidade é muito grande sobre marca, sabe? Tá. Não é só o meu nome, é a marca de todos os clientes que você está atendendo. Então, quanto mais foi ficando maior os projetos, maior a pressão, né? E a pressão foi ficando muito grande, até que em 2019, minha nenê nasceu em 2018, e a criança mudou muito com a minha mente, assim, foi um ano bem complexo.
Qual o nome da sua baby? Maria Alice. Maria Tem 3 Alice, aninhos. 3 O primeiro aninhos. ano, pra mim, pra você ter uma ideia, a Maria Alice nasceu em maio. Em outubro, ela já estava em Las Vegas e rodando o mundo. Ela foi de Las Vegas pra Barcelona, de Barcelona pra Itália. Dá Ela já pra- conhece, acho que uns 7, Ela é 8 mundo. países. Aí, ó. Isso porque teve pandemia. Na- Isso porque teve Que pandemia. isso? E ela era um bebê, e assim, viajando, entregando projeto, indo pra feira, fora, e com o bebê, aquela mudança de bebê chorando, aí você não dorme direito, aí você começa a brigar mais com o marido, enfim. E aí eu peguei projetos muito grandes. Eu peguei um projeto que atendia uma rede inteira de shopping, depois, e mais algumas premiações que eram pesadas, até que quando chegou no meio de 2019, me deu burnout. Tipo, era uma falta de ar. Tá, uma falta de ar, sim. uma falta de ar muito forte. Fala, gente, Burnout. é um... tipo, você Ele ficou pode muito- explicar bem. Sim. Burnout. Burnout são sintomas de ansiedade e estresse agudo, sensações de medo, mas muito ligado à sobrecarga de trabalho, ao Pode excesso crer. de trabalho, né? Entendi. Ele é que é uma liberação de cortisol muito grande Isso, sobre no o nível organismo. excesso, no nível hard. E aí, o que acontece, ô Gabi, quando você tem um burnout? Quando eu adoro o neurofeedback, eu tava estudando, tudo, eu falei, não vou tomar remédio, eu quero fazer uma coisa alternativa, eu quero treinar o meu cérebro a voltar pro lugar, Isso. que é através do neurofeedback. Comecei a fazer as sessões. Primeira sessão, ela fez o eletroencefalograma. Uhum. No eletro, eu falei, nossa, minhas ondas vão dar lá em cima, pulando, pipoca. Quando ela veio com o resultado, eu tomei o choque. As minhas ondas cerebrais estavam assim, baixas. Ela teve que dar zoom, nível, pra conseguir ver minhas ondas cerebrais. Isso significa que eu tava em staff total. Uhum. Pode Que eu já crer. tava numa época que eu falava assim, dane-se. Ai, faz o que você quer, sabe assim? Sim. Pra mim não importa mais. Só que o pior não era só essa sensação. O problema era a sensação física. Uhum. Falta de ar, falta de ar, falta de ar, palpitação no coração, formiga toda a mão, formiga a cabeça, formiga o Isso corpo. Meu Deus. Aí eu falei, não, eu vou ter que ir atrás. Aí eu comecei a fazer por conta. Eu falei, talvez eu preciso rever, né? Eu preciso rever alguma coisa. Eu tô crescendo bastante, mas eu preciso rever, Uhum. né? Talvez não seja o caminho. Por isso que eu falo que a jornada do empreendedor, muita gente gosta de contar a história assim, ela chegou a 1 milhão. Mas Ou e aí? depois ela chegou a IPO. E aí, né? E assim, Que Qual aconteceu? e o assim. caminho foi como? Porque não foi É linear. sempre assim, né? Uma hora você ganha muito num projeto, uma hora você perde no projeto, uma hora você ganha, outra hora você fica conhecido, outra hora você não fica. É. Principalmente na música. Meu Deus. Na música, você pega uma música que estoura, ganhei muito. Daqui a pouco, tipo, pega uma outra que não rola, entendeu? E aí... É verdade. E o mercado é muito rendido a... Hoje eu falo muito isso com o Rony, né? A gente é muito projetivo, a gente é muito baseado em metas, números. E você ainda é uma pessoa que trampa com a experiência, que falta todo esse lado experiencial. Muitas vezes até no mundo artístico, assim. A parte gente- artística tem que trabalhar o experiencial muito forte. Falta muito tudo. forte. A E gente falta vai, isso, hein? vai fazer Só que tem uma galera que tá no shows, tal. O mercado- show é muito baseado em música, é muito musical, é muito Não, canta você música. trazer tanta Tá, mas experiência e aí? pro E aí? lugar, sabe? Boa. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que a gente tem muito organizador de shows, porque nunca entrei efetivamente nesse mundo, já fiz Uhum. alguns. Mas o que eu sinto é que tem uma galera que é de show e que só eles fazem, é sempre os mesmos produtores, tá habituado com aquela receita de bolo, Isso. entrega a receita de bolo, entendeu? E falta os inconformistas aí, Oh, né? Fazendo com a certeza. diferença mesmo. É verdade. Exatamente. É verdade. E só pegando um gancho um pouquinho no que a Roberta falou da ideia do burnout, né? Porque uma das coisas que potencializa o burnout é a ausência de uma rotina reparadora. É quando o empresário não tem uma rotina que repara, que o recarrega, que o desconecta, Boa. entende? Eu nunca gostei de rotina, posso te falar? Nem E aí? sentar na mesma mesa eu Ah sento. lá. Eu gosto de mudar de mesa. Tipo, eu gostava de sair viajando. E aí hoje eu comecei a fazer o tratamento. E aí eu criei uma rotina, por mais que eu esteja viajando. Porque eu amo viajar. Então eu de manhã eu acordo, vou fazer exercício. Olha aí. Tomo meu shot de limão, tomo minhas Isso. vitaminas, tomo ansiolítico. Vai criando, né? pra até terminar, porque eu ainda tô em fase de tratamento. E aí eu começo a trabalhar e tal hora eu paro. É porque, assim, a palavra rotina vem da palavra rota, né? Então, rotina reparadora é uma rota, um caminho que você vai criando na sua agenda para te reparar.
o seu café da manhã, atividade física, uma meditação, vou pegar um cinema no dia bem inesperado, vou pegar uma praia. Então, o empresário que não tem essas rotas reparadoras, né? Trabalho, é como se a mente fosse liberando substâncias, um nível alto de substâncias químicas pela corrente sanguínea e que vai dando esses sintomas psicossomáticos, né, no seu corpo e tal. Então, quando ele começa a desacelerar e criar rotinas prazerosas que o desconectam para se conectar com ele mesmo, o burnout começa a realmente... E é engraçado, porque eu comecei o tratamento no final do ano passado e eu peguei um projeto de Natal. Você começou o tratamento no final do ano passado. No ano passado. Pode São 8 meses a 9 meses. Tá. Que da hora. E aí, eu comecei o tratamento no final do ano passado, e aí eu peguei um projeto de 56 shoppings de Natal. Sabe todos esses Papai Noéis virtuais? Então, foi a gente que fez. Que isso, Ah, olha. só. Só isso. Papai Noéis todos Só isso, virtuais. gente. A gente Só tinha um isso, monte de gente. Papai Noel. E aí, foi muito punk, assim, foi, eu acho que o projeto mais punk que eu já peguei, porque tudo era novo, né, a pandemia inovou tudo era novo. O Papai Noel não sabia como lidar, a tecnologia, o cliente, então assim, o shopping, o fornecedor, todo mundo não sabia como lidar com aquela situação. E aí eu saí daquela ação, consegui controlar bem, porque... por conta, inclusive, junto com o tratamento, as crises, né? Tipo, as dores, etc. A parte física, porque eu sempre controlei bem a mental. Então, nunca cheguei a uma crise, nada do gênero de me paralisar, nada do gênero. Mas o que me incomodava muito era a física, né? Os sintomas físicos. E aí, eu saí da ação, assim, que foi muito intensa. E, na sequência, eu peguei o Covid. Pode crer. Aí deu uma boa descompensada. Então é uma coisa que, assim, ela é linear, mas se você sai da rotina, que eu acabei saindo da rotina, você se intensifica de novo e você se põe nos mesmos gatilhos passados... Volta rápido. Isso mesmo. E volta rápido, Isso porque mesmo. tem essa memória ainda, né? Isso. Que o corpo lembra mesmo. A mente, ela tem uma coisa chamada de caminhos neurais, né? Então, esse caminho está construído na sua mente já, né? Então, assim, isso acontece. E me fala uma coisa também, Roberta. Como psicólogo, eu atendi inúmeras empresárias e que eram mães. E uma das grandes queixas dela era de não conseguir, às vezes, devotar ao seu filho, à sua filha, o tempo que elas gostariam. Então, é como se elas vivessem aquele sentimento de culpa. Pô, eu queria mais. Você já passou por isso alguma vez? Ou passa? Sim e não. Quando a Maria... porque o pai é mega pai, então toda vez que eu preciso me ausentar, ele tá presente. Então, eu acho que eu não sinto tanto pelo fato que eu sei que ela... tá recebendo o que ela precisa receber, independente se é de mim ou se é dele, ou quando ele não tá, eu estou. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é porque a gente decidiu que a Maria ia ficar perto. Tá. Então, tudo isso de viagem que ia acontecer, ela estava na viagem. Ela tinha 3 meses de idade, 4 meses de idade. Tava ela ali, estava presente. Quando fala dessa reformulação na sua vida de empreendedora, foi dela estar próximo mesmo. Tipo, nada mudou. Simplesmente ela veio junto. O que acabou intensificando é a mudança de hormônio, acho que da mulher, Tá. e o estresse. Né? Sim. Então, o estresse do sono, o estresse de toda hora mamar, de chorar e você ter que resolver uma coisa e a nenê chorando. Principalmente recém-nascido, né? Então, eu acho que o estresse foi maior, mas não essa questão de mudança da vida. Porque a Maria Alice, o médico falava pra gente, o neném veio para se adaptar à sua rotina e não você à rotina dela. Então, você vai ter que construir uma rotina com a criança. E foi o que a gente fez, ela foi pro mundo. Forte a expressão, ela foi né? pro mundo. Nossa, muito legal. E aí, então assim, a gente vai almoçar todos os dias com ela em casa, a gente que leva ela na escola, a gente que busca ela na escola. Se eu tenho que ficar trabalhando até tarde, eu tô em casa, eu paro, vou ver o bichinho, porque a gente tem um bichinho com ela. Então, ela mesma já fala, vai trabalhar, mamãe, de novo? Ou então ela vem e abaixa o computador. Acabou. Então, assim, a gente criou um mecanismo. Aí, ó. Ou ela rouba o celular, e fica correndo pra deixa eu terminar a mensagem. Ela levou embora. Então, a gente se adaptou com ela. Mas óbvio que às vezes você fala, putz, nem tô tão lá e nem tão cá. Tá. Mas eu acho que faz parte, né? Eu também não quero... me realiza como pessoa trabalhar e empreender. Então, eu tenho que passar, inclusive, essa realização pra ela, Sim, sabe? Então,
a gente tenta realmente equilibrar. Então, vamos pegar uma viagem. Eu sou o tipo de pessoa que fala assim, não, eu vou pegar uma semana e vou viajar. Ponto. Ponto, eu vou pegar, eu vou viajar, tenho oportunidade, é meu aniversário de casamento, eu me permito. Já organizo minhas agendas pra fora daquelas datas, trabalho muito uma semana antes. Deixa tudo certinho. Deixo certinho e vou. Lá, posso atender? Como já estive, por exemplo, eu fui conhecer Roma, eu não conheci nada. Porque teve um problema num evento e eu fiquei o dia inteirinho, os 4 dias lá resolvendo o problema. Faz parte. Né? Faz parte da profissão. Eu estou lá, eu tenho que resolver, eu me ausentei, eu fiquei 3 meses fora, uma parte foi passeio, outra não. Eu vou parar e resolver. Isso não tem uma dor de culpa de tipo assim, tô aqui, não, eu vou parar, vou resolver, faz parte eu transformei isso como uma rotina de vida. Igual a gente vai viajar. A gente vai sempre umas 4, 5 vezes por ano pra Angra. A gente fica uma semana lá. Já é rotina. A parte da manhã é trabalhando, a parte da tarde eu desligo o telefone e vou curtir a praia. Faz todo sentido. Sensacional. Essa administração faz todo sentido. Porque senão você não aguenta. E agora, de administração, de reformulação que a gente tá falando, como que foi essa transição da pandemia para você? Onde você estava antes da pandemia, quando a pandemia entrou? O que você teve que fazer? Qual foi seu movimento? O que aconteceu dentro de tudo isso? Porque trabalha com a parte de Foi eventos, difícil. né? Não, imagina, você, a gente trabalha, é muito difícil. Até hoje, assim, não, a gente ainda tá péssimo. Mas existiu essa reinvenção que acho que todos nós teve que se reinventar. Como que foi isso para você? Tava na virada do ano super feliz, porque a gente já tinha fechado Champions League, né? Vários projetos pra Champions League, Olimpíadas. Tinha várias coisas muito legais rolando. E aí ligam cancelado. E-mail cancelado. Eu falei, gente, mas na pandemia. Chegando. Esse Covid não vai pegar nada. Eu falava, eles estão sendo exagerados. Aí eu cheguei ainda na minha psicóloga. Falei assim pra ela, não é possível, eu tô muito brava. Porque eles estão cancelando, qual é o problema? Lá na China. Eu tava revoltada, eu não queria aceitar. Aí a minha psicóloga falou assim, olha, os meus congressos cancelaram. Falei, eu acho que a coisa é um pouquinho mais séria. Não é só comigo. E aí foi cancelando. Eu falei, gente, desesperador, assim. E eu tinha uma viagem, eu tinha pago um curso de business no EADA, em Barcelona. Eu fiquei lá 20 dias. E foi quando começou lá na Itália, tudo. Eu cheguei assim, foi quase no fechamento. Eu cheguei de lá. Ainda chega com dívida, né? Porque você compra um monte de coisa, gasta em euro, pega em franco. Sem esperar nada, né? E aí chegou, foi tudo cancelado, sério. Eu chorava. Teve dia de eu falar assim, eu não acredito. Eu vou perder tudo que eu fiz em 10 anos. Agora que a coisa tava andando bem, eu vou dar todo o espaço pra trás. Não, eu juro, eu peguei, assim, teve um dia que o Beto me carregou. Eu deitei assim, eu comecei a tomar champanhe. Tomei, acabei com a garrafa. Quase entrei mal. Aí eu falei pra ele, não, eu não vou poder ficar aqui me vitimizando. Eu vou ter que levantar. E aí ficava só na minha cabeça assim, ó. É na crise que se grandes oportunidades crescem. Essa frase é clichê porque funciona. E eu ficava isso na minha cabeça, na minha cabeça. E aí a gente sentou pra fazer reuniões. Uma reunião. O que a gente vai fazer? Sei lá, vamos fazer um projeto X. Eu sempre com a minha mente na experiência. O Beto, não dá pra pôr experiência. Esquece, tipo, não vai ter entretenimento, não vai ter viagem. E quebrando a cabeça. Aí eu tinha um projeto parado de quando a Maria Alice nasceu. E que eu perdi muitas fraldas no meu chá de bebê. E tem super a ver, porque é evento, a parte de chá e tal. E a gente ficou aquilo na mente, porque a minha filha teve alergia à fralda. E aí eu perdi 22 pacotes. Isso se traduziria uns R$1.000 e poucos em fralda. Né? Que as pessoas te deram, né? Você foi lá e pagou. E aí a gente tinha pensado, e na época eu fiz algumas pesquisas e comecei a ver que isso não é uma realidade, tipo, Roberta perdeu. É muita mãe que perde, ou por tamanho, ou por alergia, ou por armazenamento, ou porque não gosta, tipo, eu não quero pôr tal marca, eu quero outra. É verdade. Você perde muita fralda. E aí... aqui em casa mesmo tem uns pacotes, você tá falando isso. Você quer que eu troque pra você? Eu te troco. Encontrou. E é super real. Mais 60% das mulheres perdem as fraldas que ganham no chá de bebê. E a gente já tinha isso na cabeça, mas não tinha ainda um modelo muito formatado de business. E ele falou pra mim assim,
por que a gente não volta com o projeto da Pipu? Eu falei, não, é muito gasto. Porque é um projeto que você tem que mudar a cultura da pessoa, de fazer diferente aquilo que ela já faz. Você sabe que o processo de mudança de cultura é cara, né? E eu trabalho com marketing e falo, mudança de cultura é a mais cara, mas é a mais promissora. Isso. Né? Porque quando dá certo, um iFood da vida, você se torna um Uber, EasyTaxi, etc. Você muda a cultura, né? E aí, ele falou, vamos voltar. Eu falei, não, é muito caro, a gente não pode gastar agora. A gente já não sabe nem quando vai voltar o faturamento. A gente tinha pra viver 5, 6 meses normal, sem mudar nada no padrão de vida. Aí eu fui dormir. Aí me deu estalo. Adoro insights de noite. Adoro. É onde eu penso. Aí eu falei, é a hora. Ninguém vai poder fazer chá. Tá na hora de mudar a cultura. Eu não vou precisar gastar muito. Sensacional. E aí a gente... Em 15 dias colocamos em prática, né, Bé? 15 dias. 15 dias. O MVP, pelo menos. Sim. Em 15 dias a gente colocou em prática e começamos a montar, formular o modelo de negócio, como que a gente faz para resolver a dor. Porque, assim, não é um chá online. Chá online, você pode pegar uma lista da Amazon. Você pode pegar uma lista da Magazine Luiza. Mas como eu resolvo a dor da mãe? Como que eu presto a consultoria? Como que eu atendo ela da maneira correta? Principalmente mães de primeira viagem. Então, a gente foi modulando um modelo de negócio. Um MVP, eu vi que, tipo, eu programei o site, gente, naquelas plataformas... O que é um MVP? Fala aqui Minimum pra gente. Viable Product, que é o mínimo produto viável. O que é isso? Eu preciso testar se o conceito funciona. Independente se o negócio funciona bem feito. É aquela ideia do que se nasceu perfeito, nasceu tarde. Isso. Porque você nem testou o conceito, né? Então, eu O quis MVP testar... é esse teste de conceito. Por exemplo, o Airbnb, ele fazia... O MVP deles foi um blog, se não me engano, que ele ia batendo na porta das casas e perguntando se alguém deixava outra pessoa dormir lá dentro. E ele pagaria. Eu sei que o Groupon, o MVP deles vou juntar aqui um monte de gente, era um blog, e aí eu vou lá na loja e negocio. O Netshoes, o que ele fazia? Ele colocava um tênis para vender no mesmo preço da loja. Aí alguém comprava, ele ia lá na loja, comprava e entregava. Olha. Então, assim, ele como texto, o conceito principal. Tá. E aí eu fiz o MVP, programei um site que não fazia nada automático. Pensa, cada compra que entrava eu tinha que mandar um e-mail manual. Péssimo. Trabalhosíssimo. A gente ficava 13 horas para não ganhar nada, mas era para testar o MVP. E a gente teve no primeiro mês, assim, de MVP. Porque quando a gente fala aí dos 100 mil nos 3 primeiros meses, é quando a gente começou efetivo. Tá. O MVP, a gente faturou 10 mil reais no site que eu fiz ali, sem nada. Nossa. Falei, não, então, peraí. Deu bom. Peraí, eu acho que grande oportunidade aqui. eu acho que tem eu prestei oportunidade. atenção que você falou que você e o Roberto, a ideia da Pipo já tinha de antes. Eu tinha dor. A gente tinha dor. Dor. Entendi. E eu tinha o nome, a gente já tinha pensado no nome, porque Pipo, Que vem de onde? Pi é de xixi em inglês, Aham. e Pu De cocô. de cocô em inglês. Meu Deus, que demais. Então é Pipo. Lógico. Fala pra nossa audiência, o que é essa plataforma? Fala pra eles. A plataforma, ela é uma plataforma, é uma empresa, na verdade, especializada em chá de bebê, que entrega os presentes de acordo com o desenvolvimento da criança, evitando perdas, desperdícios e acúmulo de espaço no quartinho do bebê. Que E legal. mais do que isso, a gente presta uma consultoria de consumo inteligente sobre os produtos. Sensacional. Porque, por Que exemplo, legal. você comprou, aposto que você comprou um monte de coisa que você nunca usou. Meu Deus. Sorte que ainda eu tava brincando com meus amigos que a gente começou a ter filho todo mundo na mesma época e eu não fui conseguindo passar. isso? Porque é verdade, o tempo passa mesmo e a criança cresce, né? Às vezes é muito louco. E a gente mas- tá querendo implantar porque a gente acabou, nesse um ano, a gente já lançou loja, lançou franquia, lançou muita coisa. Sensacional. Mas uma das nossas mentalidades é o desenvolvimento de franquia, especificamente da loja da Pipu, com trabalhos de economia colaborativa. Porque a fase de 1 a 2 anos do bebê, ela é uma fase que realmente passa muito rápido. E muitos produtos não têm necessidade de efetivamente ser comprados, sabe? E não só isso. Como que eu sei que o lenço umedecido A funciona? Qual que é a diferença do A pro B? Da questão de pele, né? De pele. O que É que eu, verdade. como que eu administro essa inteligência de consumo desses produtos? Né? Então, por exemplo, a marca A, não é que ela é só boa, depende do bebê. Entendeu? Então, assim, eu já vi N pessoas tendo alergia da marca A do mercado. Como
em vez de vice-versa, né? Da marca mais simples ou mais barata, porque não é mais simples, é mais barata. Isso é marketing. Então, a plataforma vem com esse conceito. E aí, muita gente até me perguntou, como é que foi a pandemia? A pandemia, para mim, foi propícia, porque os chás de bebê terminaram, não aconteceram. E aí, eles queriam, de alguma maneira, criar esse evento. Tá. Então, a gente criou várias ferramentas que entramos na onda, que foi com a rifa, o chá rifa, e tem o carreata e os encontros virtuais. Então, a gente entrou na onda. Mas aí, muita gente já me perguntou, você acha que a pandemia acaba com o seu negócio? Eu acredito que aí entra naquela fase que eu falei, a mudança de cultura. Só que com isso eu já tenho portfólio, eu já tenho muitas mães atendidas, a gente já tem um trabalho com influencers e tudo mais, que vai mostrando a importância, porque você fez o seu chá de bebê, não foi em época de pandemia, foi em época tradicional. E o problema persiste, então a gente atua na dor, entendeu? Sensacional. Nossa, muito legal. Eu vi tem uma máxima que fala o seguinte, que crises ou essas fases difíceis, elas não trazem oportunidade, mas trazem problemas. Mas a maneira como a gente lida com o problema é o que transforma aquilo numa grande oportunidade. É né? verdade. Então, eu falo assim, que é você olhar diferente para cada problema. E as pessoas têm mania de falar assim, isso daqui é ruim. Gente, tá aí. É seu olhar. É um olhar. Você que tá enxergando completamente. Se é ruim, você tá disposto a assumir essa dor? Porque eu acho que é isso também. Por exemplo, eu já fui em alguns lugares e falo assim, até pra ele, nossa, se aqui tivessem feito dessa maneira... Tudo eu vou olhando assim, né? Aí, Tudo. Se aqui tivesse feito dessa maneira, se tivesse uma recepção assim, se fizesse tal coisa, ia ser muito legal. Aí eu falo, eu vou falar pro dono? Aí eu vou falar pro dono. Ele fala, você podia fazer então. Não tô afim de assumir essa dor. Porque eu tenho momentos, né? Cada um tá no seu momento. Então, quando você começar a reclamar de alguma coisa, pensa se você não tá afim de comprar a dor, né? Então, eu vou fazer diferente. E eu falo até na empresa, acabou o papel higiênico? Ao invés de você ficar reclamando, acabou o papel higiênico? Põe o papel higiênico. Sim. É mais simples. Mas você funciona Ou conta, fala, eu tô com esse problema. Então, às vezes, você não conta o problema, você só reclama do problema. É verdade. Ou você não assume o problema pra resolver, que é no nosso caso, eu quero assumir esse problema. Que é a perda. Então, assim, eu quero assumir esse problema e eu vou criar uma empresa que vai resolver esse problema. Se eu não estou afim de resolver o problema, pelo menos eu conto pra alguém que esteja afim de resolver esse problema. E é incrível, porque é nítido como a gente vê na Roberta uma mentalidade, a gente chama de mindset Kaizen, né? Ou mentalidade de melhoria contínua. Você tem essa mente de melhoria, de melhorar os processos, né? De melhoria contínua. Por isso que você olha uma coisa que você olha para algo que está estabelecido e quer sempre melhorar aquilo, aprimorar aquilo. Sempre. Sensacional. E eu não sou nada apegada a dinheiro, por exemplo. Não sou apegada a dinheiro, nada. Eu acho que dinheiro é simplesmente uma ferramenta que vai me levar onde eu quero. Recurso. Então eu não sou de verdade apegada. E vou te falar, Roberta, com isso que você falou é muito interessante, eu quero até puxar um gancho aqui. O dinheiro, ele é só essa ferramenta. Qual conselho que você daria hoje para os empresários que estão vendo aqui a gente, para começar um negócio agora? Já que o dinheiro é a ferramenta, o que de fato ele vai precisar agora, assim? E muita gente fala, né? Não vou começar porque eu não tenho dinheiro para investir. Isso, qual que é o X da questão? Eu nunca comecei com dinheiro, gente. É... Mesmo agora, na Pipu, que a gente já vinha numa condição financeira totalmente diferente de lá de trás, eu não entrei com dinheiro, porque a gente colocou 6 mil para fazer um site, e o site se pagou no primeiro mês, praticamente. Então, assim, eu acho que o dinheiro não é o que traz o empreendedor, não é o que faz o negócio começar ou óbvio, talvez escalar, né? Então, às vezes, você precisa pôr muito mais dinheiro para trazer escala e tudo mais, mas não é o dinheiro, é a sua mentalidade e estar disposto a trabalhar sem ganho, a testar, né? Então, sei lá, eu trabalho até te dei um exemplo, com vitrine. Eu vou lá e faço um monte de vitrine. Eu tô disposta a vir fazer. Posso fazer de graça pra você? Posso sentar aqui e aprender com você? Eu trabalho, não tem problema. Eu quero aprender a costurar. Vai lá no lugar, eu aposto que o empreendedor, se ele vê essa sua atitude, ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. É verdade. Então, assim, esteja disposto a não querer sair ganhando, né? Eu acho que aprender. O dinheiro não é o que... Você pode começar um negócio com 100 mil, 200 mil, 1 milhão, 3 milhões e dar errado. Como você pode começar sem nada e dar muito certo, que é a maioria dos cases que você pega de mercado. Então, eu acho que o principal é ser humilde,
está disposto a aprender, está disposto a trabalhar, sim, sem ganhar. É verdade. Eu faço isso até hoje. Eu já tive projetos assim, até do Beto falar assim, você não vai atender mais esse cliente, né? Não, eu ganhava acho que R$30. Até hoje, R$30 em cada projetinho que eu fazia pra ele. Querendo ou não, a gente pegou um outro projeto de final de ano que era super bacana e que abriu muita porta. Então, assim, é você ter visão, é você ser humilde. Eu sempre falo que o que você entrega é o que você retira, né? É verdade. Exatamente. O que você entrega é o que você retira. Não fecha as portas, sabe? Agrega valor. Esse é o nome do jogo. Se, agrega. E se dê, eu acho que assim, e faça bem feito aqui. Você entrou, faz bem feito. Isso. Tipo, dá o mesmo trabalho fazer mal feito. Acabou. Dá o mesmo trabalho. É muito inspirador mesmo, Que porque isso? as pessoas elas se perdem muito nisso, né? A conta é outra, né? Parece que a entrega a gente quer retirar, mas a gente não quer entregar, né? Eu quero o melhor pra mim, mas eu não faço o melhor. Exatamente. E aí tá o gap. Os dever, como que é quando falam muito, tipo, o Brasil é um dos maiores países, um país que tem o maior número de processos trabalhistas. Isso. E aí os caras sabem muito bem os deveres deles. Do Código do Consumidor. Os direitos, né? Os direitos. Agora os deveres. Não. Ele sabe os direitos, mas não os direitos. O direito, ele sabe todos. Ele sabe até o código da lei X. Eles estudam. Gostei dessa. Mas o que acontece hoje no Brasil, eu sempre falo para as pessoas, é que você tem hoje muitas pessoas com mentalidade de escravo, né? Na mente de escravo, você olha para o empresário como um senhor feudal, o gerente como um capataz e o trabalhador é o escravo, né? Ele vai coitado. O coitado, ele vai pro trampo, né? Com aquela ferramenta de tortura, né? Vou pro trampo, né? Boa. Daí vem a palavra tripalho, utilizado dos senhores de escravos lá para castigar o escravo. Então, e aí você já encontra o escravo logo na entrevista de emprego, tá? O escravo chega e fala, tem ticket? Trabalha de sábado? Qual o benefício? Ele está muito focado em benefício, né? E o escravo, o cara com mente de escravo, ele tem um olhar tão ruim para o empresário, né? Porque ele acha ele tá me explorando. Isso, é um olhar tão ruim, né? E é bem cultural e tá meio que é uma mentalidade bem incrustada dos bastidores. E é tão ruim porque as pessoas vão procurar emprego e elas querem ganhar mais, não querem valer mais. A regra do jogo é valer mais, não ganhar mais. Entende? E fora, eu acredito muito nisso, fora esse lance da experiência, você falou tudo, principalmente aqui no Brasil, a gente paga muito caro por inúmeras coisas e a experiência é horrível. O tratamento, aquelas coisas dos 5 sentidos. Pô, se tem um dos sentidos que eu acho que o Brasil é muito em falha, é o tato. Nossa, você chega no lugar, a pessoa não olha na sua cara, ela não... Né? Não, é muito louco. E parece que é normal. Não, eu tô num dia ruim. Mas então... Muito. Então... Não dá, não. Então eu não sei qual que tinha que ser eu posso feito. te falar, assim, falando dessa questão de visão e tudo mais, quando a ideia da Pipu, nós tínhamos, logo que a Maria Alice nasceu, e eu chamei várias pessoas para ser sócio, para conseguir pôr ela em prática, porque eu tinha outra empresa, não tinha muito tempo. Ninguém quis. Aí a Pipu hoje já está num patamar bem legal, já passou por várias etapas, e aí eu aposto que essas pessoas talvez olhem hoje para ela e falem assim, eu poderia estar junto. Olha isso. Então eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de agregar. Eu vou entrar no negócio, eu vou tentar agregar, eu vou crescer junto. Eu tenho essa mentalidade de crescer junto, porque eu acho que é a grande oportunidade do mercado. Isso. Se você fala de investimento, você investir na bolsa é totalmente diferente de investir numa startup. Os riscos também são outros. Mas se você realmente quer ter o grande passo, né? Se você quer ter a grande tacada, você vai ter que começar lá atrás. Não vem sentar na janelinha depois que o trem tá andando, sabe? Boa. Então, eu acho que poucos têm essa mentalidade. Então, a pessoa já quer assim, quanto que tá lucrando? Aí eu entro com você. A pessoa não entra com uma visão de tipo, eu vou agregar nisso, eu vou agregar naquilo. É muito difícil você encontrar parceiros, sócios com essa colaboradores mesmo, assim, pra colaborar, né? Exatamente. É verdade mesmo. Rapaz, tá demais essa entrevista. Que sensacional. Meu Deus. Ai, eu tô adorando. Que isso? Olha. Roberta, e agora a gente falou de tanta coisa, eu queria te fazer uma pergunta aqui que isso é a maior dúvida das pessoas. Eu confesso que eu brisava muito nisso. Em 2016, você fez uma entrevista e você declarou ter ganhado seu primeiro 1 milhão.
como que de fato foi essa informação pra você? Como que... Porque a gente, acho que todo mundo fica muito nessa, né? Quando eu... E como que é isso, de fato? Significa que você tem mais custo. Isso ninguém olha, né? Significa que a responsabilidade chegou. Significa que tem mais custo. Eu já vi alguns artistas que falavam, nossa, o cara ganha tanto, só que ele paga tanto de segurança, tanto de carro, tanto de avião, tanto de... Quando você... subiu o custo. Opa! Né? Então, quanto maior o ganho, maior o custo. Óbvio que também as coisas boas da vida, né? Viajar e tudo mais. Mas como eu acho que tudo acontece por passos e por etapas, você já veio percorrendo. Então, por exemplo, eu sei que quando eu chegar lá no meu IPO, né, hoje eu fico sonhando, nossa, a empresa entrando 200, 300, 400 milhões de reais. Mas como tudo acontece por etapas, por passos, não que você está acostumado, mas você está preparado para aqueles números. Diferente de uma pessoa que ganha na Mega Sena. Sim. Então, a pessoa não está preparada para receber aquele valor. Ela não tem maturidade para receber. Então, ela não vai receber. Ou ela vai perder. Você tem vários estudos de psicologia que o quanto que todos eles perdem, assim, não sei quantos %, são percentuais altíssimos. Que perdem tudo que ganharam Eles colocam um percentual de mais ou menos uns 70%, 80%. É muita gente. As pessoas não têm capacidade de administrar. Então, eu acho que quando você conquista e que você foi por passos... É aí onde a capacidade ela é real, né? Porque foi Exatamente, ela é trajetória. flat, né? Tem uma frase do Ralph Waldo Emerson que ele fala o seguinte, que de nada vale você fazer votos heróicos se é o mesmo velho infrator que irá mantê-los. Entendeu? Então a pessoa ela faz um voto heróico, né? Agora eu vou agir como milionário. Mas o infrator dentro dela, de mente pobre, é o que vai tentar administrar tudo aquilo. E esse infrator dentro dela não está preparado. Aí perde tudo, entendeu? Então, exatamente. É um voto heróico. Eu gosto muito daquele filme do brasileiro que... Ai, Deus, como que é o nome dele? Ele fez já 3 capítulos que ele perde tudo que ele ganha na Mega Sena. Ah, sim. Tu calculando o Rassum, né? Rassum lá. Até que a sorte não separe. Até que a sorte não separe. Tem um documentário super legal que você pode achar. Acho que ele tá no YouTube. Chama-se A Ferrari Vermelha. Só isso. A Ferrari Vermelha. Vou assistir. Que conta a história de uma família muito pobre, muito simples aqui de São Paulo, sendo uma região, que ganha uma Ferrari Vermelha de presente. Num sorteio. Só que eles têm a mente tão pobre, assim, não sabiam o que fazer com aquilo. E começaram a desmontar todo o carro para vender peças. No final, eles perderam tudo e foram morar dentro da Ferrari Vermelha. Não, você tem uma ideia. Ou seja, de nada vale fazer votos heróicos se é o mesmo Por isso que eu dou muito valor pro crescimento em etapas. Eu acho que é legal você ter... Né? Igual, por exemplo, principalmente no mundo da música, às vezes você pega uma música que estoura muito num início de carreira e tudo mais, e que a pessoa não tem condições de administrar só aquilo. O hit do verão, ela criou só o hit do verão. E aí depois ela não consegue ter uma consistência, sabe? A gente sempre fala, né, Gabriel? Principalmente assim, eu falo muito do mundo da arte, eu penso que a gente é um mundo muito... Você não precisa de um RH, você não tem, qualquer pessoa faz qualquer coisa, você não tem uma discriminação de tipo, essa coisa que você tá falando, eu sei o que cada um faz no meu time, na música ninguém sabe, todo mundo faz tudo bem pra caramba, do mesmo jeito, da melhor forma, aí você fala, mano, falta na música eu tenho certeza, um setor de RH, assim. Mas, uma vez eu tive um conhecido que ele era apaixonado pela música, ele falava que não ia cantar essas músicas comerciais e blá, blá, blá. Aí eu peguei e falei pra ele, então você não... Então, desculpa, assim, ou vai ser um hobby, ou vai ser uma profissão. Se for uma profissão, precisa de profissionalismo. Aí você vai ter que, sim, cantar algumas músicas comerciais. Você, sim, vai ter que lidar com dinheiro. Você vai ter que criar uma estrutura. Você vai ter que criar... vai ter que ter equipamento. Você vai ter que ter uma equipe por trás. E que eu gosto muito... O Thiago Nigro fala muito que as pessoas costumam ver nas redes sociais os palcos e não os bastidores. Então, é o que eu falo. Você ganhar mais, o seu custo também é proporcional. É verdade. E o pior é que elas comparam. Além de olhar mais o seu palco do que o bastidor, elas comparam o bastidor delas com o nosso palco, ignorando o nosso bastidor. É verdade. Exatamente. Só comparam o palco, né? Só isso. Opa, elas sempre comparam o capítulo 2 da vida dela com o capítulo 15 da nossa vida. Mas, boa, gostei. Entendeu? Já passou algumas páginas, né? Boas então, páginas. quem tá ouvindo aqui, vendo você falar dos seus capítulos, mas
Quantas páginas já passou do Gabriel, das minhas, né? Muitas É verdade. páginas. Então, você vai chegar lá. Exatamente. Poxa. Aí sim. Aí, antes da nossa trinca de pergunta final, Essas prometem. a gente chegou no nosso momento solidário aqui do nosso podcast, Cast Trans. Todo o episódio do Cast Trans, a gente vai escolher uma instituição de caridade. Eu, Rony, junto com o nosso convidado que hoje é a Roberta. E fala mais uns trouxas pra gente. Olha, ela auxilia, né, na verdade, está conectada com uma instituição chamada Fraternidade Irmã Clara, né? Fala um pouquinho pra gente dessa fraternidade. Como a gente comprou a causa e a gente entrou para o setor de maternidade, né? E é um setor que é um momento tão especial na vida das pessoas e difícil também, não só financeiramente, emocionalmente. E a gente fez a parceria com o Amparo Maternal, que eles têm um abrigo interno, onde eles ajudam várias mulheres que moram nas ruas ou sem condições financeiras, né, de manter o bebê nos primeiros 6 meses, principalmente de vida e tal. E aí eles dão todo o aporte, né, a parte do parto, o abrigo e tudo mais. E a gente fez uma parceria com eles agora na nossa campanha do Dia das Mães, que foi de doação, né? Então, qual foi o nosso pensamento com relação a isso? Nós poderíamos ter feito, tipo, um sorteio no Instagram, né? De 1.000, 2.000, 3.000 reais, um chá, etc. Mas o objetivo foi que a gente pudesse ajudar mais mães, né? Então, se uma mãe fosse sorteada, esse valor seria para uma mãe, né? E talvez uma pessoa, não que não precise, mas que não esteja numa vulnerabilidade social como o caso do Amparo Maternal. Então, a gente decidiu fazer uma doação, né, para o Amparo e também abrir o chá beneficente para que outras mães também pudessem contribuir. Pô, sensacional. Nossa, que legal. Sensacional. E para você que está assistindo o vídeo aqui com a gente, para você fazer parte dessa nossa ação, dessa nossa doação, você vai ver o QR Code aí na tela. É só você vir com o celular. Para você que está ouvindo a gente, corre lá no vídeo de YouTube, vem fazer essa doação, porque é uma coisa com muito carinho para ajudar o próximo mesmo. E eu acho que é por isso que a gente está aqui hoje também, né? Para inspirar, transformar o mundo. E essa é a nossa missão, a gente conta com vocês nessa. E agora vamos para nossa trinca agora de ouro aqui, com 3 perguntas finais para Roberta. Roberta, é o seguinte, vamos lá. A primeira pergunta é, a vida do empreendedor não é fácil, né? Não. Qual é o jogo por detrás do jogo? Disciplina. Uma palavra, disciplina. Disciplina. Boa. Não, muita gente fala, ela ou ele teve mais oportunidade, ou porque nasceu em berço de ouro, ou por coisas do gênero. Mas tudo tem o seu mérito. Tá. Sabe? Eu acho que toda conquista tem muito mérito e eu acho que a disciplina, ela consegue te trazer tudo isso. Sensacional. É verdade. Se você pudesse escrever uma frase em um outdoor na rua, Ai, meu Deus. uma frase de inspiração para as pessoas, qual seria essa frase? Eu tenho uma frase muito legal. Qual é? Que é: nenhuma vida vale sem conquistas, mas nenhuma conquista vale uma vida. Nossa. O que seria isso? Que você também viver esperando que o mundo te entregue o que ele tem para te entregar, sem que você tome as rédeas, você nunca vai ter aquela sensação de conquista, de prazer, de eu fiz, eu conquistei, sabe? Eu acho que colecionar conquistas é maravilhoso. Tá. Pequenas, grandes, tanto faz. Eu acho que cada um tem o seu mérito, tem a sua régua, né? Agora, também ser uma pessoa que tem uma única meta, um único objetivo e que passa a vida inteira atrás daquele objetivo. Não vale. Também acho que não vale. Eu acho que você deixa de lado a família, você deixa de lado os seus momentos, você deixa de lado sua juventude. Eu conheço pessoas que passaram 10 anos dentro do livro, lendo porque queria passar num concurso público X. Perdeu dos 20 aos 32 anos. Não teve equilíbrio, eu acho que tem que ter equilíbrio. Não trabalhou, não conquistou nada até ali, não teve namorado, ainda assim, não viveu esses 12 anos. E além desse não ter vivido esses 12 anos, quando ele entrou, ele não gostou. Também pode ser, porque você cria uma expectativa tão grande sobre aquilo que... E se você pudesse, para encerrar, definir o que é ser um titã, em uma palavra ou uma frase, o que você diria?
Para nossos Ai. ouvintes ou quem está Nossos nos vendo titãs. pelo YouTube aqui? Bom, eu acho que força, porque inteligência, conhecimento técnico, um monte de coisa você aprende. Sim. Agora, sua força, sua garra, seu entusiasmo, não. Sensacional, hein? Aqui- Roberta, e agora? Se a gente tava falando ali antes, mas por favor, fala aqui pra galera quais seus próximos lançamentos, projetos. Tem o seu livro, fala do seu que livro. tá vindo aí? Ah, que tá vamos vindo? lá. Eu lancei agora, tá super quentinho, A gente quer ler esse livro. um livro que chama Sementes Nascem do Fracasso. Ai, que legal. O objetivo do livro era, foi tudo baseado na minha história. Uhum. Então, principalmente a história do período da pandemia, que é num momento de desespero inicial, de um fracasso para o setor que a gente trabalhava e que a gente se reinventou. Então, é como se reinventar, tirar os projetos do papel, independente de qual ele seja. A pessoa que pode estar ouvindo aqui e falar, eu não quero ser empreendedor. Mas não é só ser empreendedor, abrir um negócio, né? É conquistar. É Isso. conquistar objetivos e metas. E mais do que isso, é viver uma experiência, o livro. Eu queria que todo mundo que lesse o livro vivesse uma experiência diferente, Eu né? tenho certeza que deve ser Então, sensacional a ele vida tem. de você. Então, ele tem uma experiência de tato, de olfato, de cheiro, de interação, de tudo. Então, eu tenho as 5 experiências numa coisa que era tradicional, que é a leitura de um livro que existe há milhões de anos. Então, eu tentei trazer tudo isso, trilha sonora, tudo para a leitura de um livro. Sensacional. E a estratégia por trás do livro é porque a Pipu, ela tá em fase de captação de investimento. Uhum. A gente tá em rodada de captação de investimento. Muito legal. E se sabe que os investidores, eles investem muito mais no empreendedor do que só no business. Eu acho que o business era importante, mas o empreendedor é muito mais importante. É verdade. Então, a estratégia com o livro era eu conseguir mostrar toda a minha trajetória, o meu comportamento, os meus valores, e que em cima desse livro, com a história da Pipu, por que eu escolhi, como que eu fiz e pelos passos que eu passei, eu pudesse ajudar na captação também para a Pipu. Então, esse era das minhas estratégias. E a outra é mostrar que é possível tirar projetos do papel de maneira rápida. Não fácil nunca é, mas que pode ser fácil, porque dependendo do que você tem na mão, pode ser fácil. Sim. Depende das ferramentas que você tem disponível. Então, eu tentei unir tudo útil ao agradável, assim, sabe? Incrível. E consegui... terminou agora e é um projeto que tem tanto e-book quanto livro físico. E aí lá vocês descobrem. Que legal. É no www.tirando-do-papel.com. E lá tem como viver a experiência do Sensacional. livro, tem tudo lá. Que legal. E para as pessoas te acompanharem nas suas redes sociais, deixa aqui para toda a galera te acompanhar. Eu utilizo mais o Instagram Sensacional. ou o LinkedIn. O LinkedIn, não tanto quanto eu deveria, mas utilizo. É Roberta Lasno, que escreve Lasnaux. Ok. Aí sim. Ou Pipu, Ou P-O-O-H. Poxa, Sensacional, Roberta, hein? Foi muito Honra obrigado ter você sua com a gente. presença. Obrigada, gente, Deus adorei. abençoe. Obrigado. Gabriel, Eu- perfeito. Tá louco. Gente, foi sensacional esse encontro de hoje com a Roberta aqui. Então, você que está aí ouvindo a gente aqui nas plataformas digitais, muito obrigado. Compartilhe com outros. Você que está aqui no YouTube acompanhando a gente, deixe seu comentário, seu like, se inscreva aqui no nosso canal. E não esquece de seguir a gente no nosso Instagram, que vai estar sempre Isso. tendo novidade. @pod_cashtitãs. Tamo junto com vocês, meus titãs. Um grande beijo no Até coração. a próxima, a gente se encontra Até no uma topo. próxima. Muito obrigado. Valeu. Tchau.